A gente chegou a fazer acho que 5 milhões com Pilates. Caraca. Com aula de Pilates, que a gente tinha comprado direito lá fora. Fomos os primeiros a ter essa oferta no Brasil. Depois, como sempre, no Brasil, todo mundo copiou a gente. Foi pro Nutra e foi uma transição muito tranquila. O Nutra, veio muita gente de info, né, que tu comentou. Eles tentam rodar Nutra com a base de info, basicamente. Só que o Nutra ele parece muito mais com drop, até. Na real, é um pouco de tudo, né? Como é que tu vai lidar com reembolso e charge se tu nunca mexeu com drop, não sabe lidar com envio, não sabe lidar com fornecedor? Aí a gente volta e meio tem problema com o fornecedor. Tu vende o que o público já quer comprar, entendeu? Você não tira uma ideia da cabeça. De vez em quando isso pode dar certo, o cara vai surgir com uma ideia de empresa nova, vai ser o novo bilionário do mundo. Vai ser um a cada 100 milhões de pessoas aí que vai dar certo. Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast no YouTube, no Spotify. Se você já tá seguindo a gente aqui no YouTube, então fica ligado e ativa o sininho pra sempre receber notificação, porque tem PandaCast toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Se você tá pelo Spotify, salva essa playlist principalmente. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Mas olha, hoje é um episódio muito especial, porque dentre esses 3 anos de PandaCast, é o primeiro episódio que eu vou ter 3 convidados. E olha, eles já estão no digital mais de 15 anos, somando todo o conhecimento deles. E principalmente, desde maio desse ano, eles já faturaram mais de 20 milhões de reais anunciando Nutra na gringa, mas em específico em países que falam inglês no mundo todo. Tô aqui com eles, com o Thiago, com o Eduardo e também tô com o Antônio, que vai aparecer para vocês aqui. Mas olha, antes de tudo, eu quero que vocês peguem todos os insights desse episódio e que principalmente apliquem o quanto antes. E olha, quero que vocês deem as boas-vindas pra galera. Gente, obrigado pela participação de vocês primeiramente e queria ver de vocês qual que é a ideia de vocês terem conseguido sair do drop, terem se juntado com o cara que era do Nutra e hoje terem faturado mais de 20 milhões de reais. Qual que é o segredo? Mas antes disso, quero saber de vocês. Como que surgiu essa parceria e de onde que vocês vieram? Cara, a parceria pra iniciar foi pelo Instagram, incrível que pareça. Um cara lá dos Estados Unidos que eu seguia no Instagram, conversava com ele às vezes organicamente, respondendo caixinha de pergunta, e um dia ele puxou a conversa comigo, e ele ficou sabendo que eu era do Brasil, e o Antônio era o media buyer dele, né, então o gestor de tráfego dele. Caraca. E acabou me enviando o arroba dele no Instagram pra, sei lá, trocar ideia, né? Ele jogou do nada, assim. E aí, na época, eu tava numa agência de tráfego com o Eduardo. E a gente tava tentando abrir a própria e expandir pra fora, pegar cliente gringo. E aí eu mandei mensagem pro Antônio ver como é que ele conseguia, tipo, o Craig, que era o cara que eu seguia, que tinha, milhões de seguidores lá, na lista dele. E aí a gente começou a trocar ideia, ele do nada, um dia a gente fez uma call, acabamos lançando um produto de info junto. E 3 meses depois, a gente já tinha conseguido faturar ali, tipo, 5 milhões com esse produto de info. Foi até uma história engraçada, porque era só front-end, R$29. Não tinha order bump, não tinha upsell. Ano passado. Ano passado, cara, agosto, mano. Nossa. E aí acabou formando realmente sociedade aí. E aí viemos parar no Nutra. Nossa. Uns meses depois. E vocês tinham comentado que vocês faziam drop antes. Sim. Então vocês, tipo, já vinham daquele mercado de loja inchada, loja genérica, mas anunciavam só Brasil, Estados Unidos e outros países. Como que vocês se desenvolveram nessa parte de drop? Porque tem muita gente que assiste a gente agora, porém, essa galera não sabe como que chegou o drop, né? Na vida das pessoas e como que a pessoa sai do drop pra ir pro Nutra. Como que foi pra vocês essa parte? Cara, o Drop, eu e o Dudu, a gente na época via muito a galera considerando como uma escola, né? Então, na verdade, a gente saiu da faculdade em 2020, entramos no Drop, por conta de 2 amigos nossos que faziam. E ali, cara, a gente aprendeu muito de tráfego, de criativo, de pesquisa, de suporte, mas não tinha constância, né? O Dudu pode compartilhar um pouco aí também, mas a gente acabou saindo por conta da taxação na época ali. Era um dia a gente tinha 1000 pedidos em shipping. Do nada eu acordei e fui olhar lá, tinha 700 pedidos taxados, tá ligado? Então, tipo, tudo isso teve que ser do nosso bolso na época. Mas a experiência pra ter esse resultado depois no info ali, vamos dizer, em curto prazo, e até agora no Nutra, eu acho que foi muito importante, né? Então, na época, às vezes o cara não tinha essa visão na frente, mas hoje em dia eu noto que realmente ajudou muito no período de hoje, assim. A gente começou um drop em 2020, 2021, né, mais ou menos. Eu lembro que eu tava na Ambev na época, fazendo TCC. Então, foi mais ou menos 1 ano nessa correria. E o Thiago também, não sei se estava numa empresa de programação, se eu não me engano. Não sei se pegou bem essa época. Mas a gente levou 1 ano de drop, mas não conseguimos ter como empresa, né?
E daí depois, quando eu acabei saindo do meu emprego que eu tinha na época, eu e o Thiago, a gente conversou bastante, cara, a gente tem que levar isso aqui como negócio de verdade. Que é o que o pessoal não faz no digital muito hoje, principalmente no Brasil, eu acredito, né? Eles querem mais rodar, pega oferta e roda, mas não cria processo, não cria estrutura, não tem cultura de equipe, e acaba tendo limite de faturamento, e depois que dá aquele boom de oferta, dá aquele faturamento que ela bate no mês ali, não sabe depois como fazer aquilo de novo, né? Que acho que isso é o principal de constância, o Thiago comentou agora. Então a gente percebeu, cara, se a gente quisesse realmente ter um negócio que tivesse escala a longo prazo, a gente tinha que levar aquilo como empresa. Então essa ideia começou desde o Drop. Ali em 2022, em 2023, a gente começou a aplicar isso de verdade, e foi quando a gente realmente escalou pro nosso primeiro produto daí, sabe? Tipo, com o Drops especificamente. Acabou que foi quando deu a questão da taxa, né? Então a gente acabou migrando daí pra uma ideia de agência, a gente ficou um pouco off do mercado, acho que uns 2 meses, se eu não me engano, a gente foi fazer uma viagem em família também, que a gente é primo, né? Inclusive. Que da hora. Falta esse detalhe, a gente é primo. Então a gente foi fazer uma viagem de família, durou um mês e meio, nessa função inteira. Voltando, a gente decidiu pegar e criar uma agência pra gringa, pegando faturamento alto por cliente, né? Ticket médio. Aí a gente entrou numa empresa de gestão de tráfego aqui no Brasil, lá de Minas, aprendeu bastante. E acabou conhecendo o Antônio depois, né? Então o Antônio, ele já tem a empresa de tráfego dele, com um high ticket muito elevado. E a gente criou contato justamente pra entender como que ele fazia isso na época, né? Acabou que a gente não foi pra esse lado e fez parceria aí de info. E depois de 2 mesinhos, a gente começou a rodar Nutra e tamo aí agora. E agora, nosso querido Antônio. Cara, antes de tudo, essa figura aqui, então, vamos conhecer a história dele. Como que você foi trabalhar para um gringo lá fora? Cara. Como que você chegou nisso? E principalmente, dentro dessa parceria, como que foi esse desenvolvimento do Info? Você que já cuidava dessa parte lá na gringa, então já tinha a tua agência e tudo mais. Como que você criou tudo isso? O que você fazia antes também? Aliás, é um ponto interessante. Antes do digital, o que cada um de vocês fazia? Pode começar, Antônio, depois eu quero cortar para saber o que vocês faziam antes do digital também. Cara, bacana. Minha visão sempre foi tentar achar o mercado mais escalável, com um modelo de negócio mais escalável, em função disso achar o processo que deixaria essa escalabilidade mais constante, né? Então essa sempre foi a minha visão. Por isso que, cara, muito cedo, já tô há mais de 10 anos digital, né? Então assim, eu quase que não conheço o que não seja digital. Teve momentos que já pensei em fazer, cara, consultoria estratégica, porque eu sempre tentei ter essa visão de negócio, né? Fiz um mestrado em negócio lá na França. Então eu queria ter trazer essa visão estratégica pro digital, que eu acho que muita gente não tem, né? Tendo dito isso, cara, eu percebi rapidamente que simplesmente no exterior você consegue ter um ticket médio com tudo que você vai fazer, um ticket médio maior, né? Então você consegue ser muito mais remunerado exatamente pelo mesmo esforço. Então assim, eu via que se eu fosse um gestor de tráfego no Brasil, eu ia estar ganhando às vezes 3, 4 mil reais por mês. Se fosse um gestor de tráfego na gringa, o menor cliente ia me pagar 15, 20 mil reais. Então só isso já faria uma diferença absurda. Então rapidamente, não só trabalhei para clientes no exterior, como também criei minha própria agência no exterior, que inclusive foi de onde veio a maior parte do meu patrimônio, até estando em Nutra hoje em dia. E depois, cara, quando eu conheci esses primos brabos, que já tinham uma experiência absurda, eu falei, cara, vou agora achar um modelo de negócios para colocá-los, né? A gente fez o teste, deu certo pra caramba, deu um fit absurdo desde o primeiro dia. Obviamente já conhecia o mercado, já tinha um network no exterior. Eu falei, cara, não vamos fazer agência gringa não, vamos rodar nossos produtos próprios, né? Eu já tinha feito produto info, sempre fui empreendedor em série. Então o primeiro que a gente fez foi info. Deu muito certo em info, como eles falaram. A gente até começou em info, porque honestamente até o risco de você começar em info é um pouco menor. Você não tem que lidar com logística, você não tem que lidar com produto, não tem que lidar com chip. Mas a gente sabia que a escalabilidade no Nutra era muito maior. Então validamos esse teste inicial, que a gente chegou a fazer acho que 5 milhões com Pilates. Com a aula de Pilates, que a gente tinha comprado direito lá fora. E fomos os primeiros a ter essa oferta aqui no Brasil. Depois, como sempre, no Brasil, todo mundo copiou a gente, todo mundo tentou escalar também, mas fomos os primeiros, então a gente bebeu água limpa por ter tido essa visão inicialmente juntos. Mas depois, cara, a gente foi pro Nutra e foi uma transição muito tranquila. Assim, obviamente, teve que entender as particularidades do mercado. Eu sempre tenho essa visão, inclusive o Craig, que o Thiago comentou, é um cara que fala muito disso. Your net worth is your network. Então, realmente, o seu patrimônio, o quanto você ganha na sua vida, é diretamente proporcional a quem você conhece. Então, rapidamente, falei, cara, vou entrar no mercado novo, vou falar com as pessoas que já estão fazendo isso, vou entender o mercado que eu já sabia que era escalável, obviamente, e vou criar um processo a partir do que pessoas que estão fazendo e ganhando dinheiro já fazem. E aí, cara, foi só botar as pessoas certas no lugar certo. E o resto é história. E mais de 20 milhões faturados em pouco tempo. Foi bem bacana. E eu vejo que como gestor é muito foda essa parte da gente saber aonde alocar cada pessoa
em cada função que ela determina, que a gente consegue determinar que ela faz bem aquilo, né? Não dá pra você botar um copywriter, um cara que é mais de humanas pra gestão de tráfego. Então, um cara que é gestor tem que saber ter esse feeling também. E antes de entrar nesse ponto, o que vocês dois faziam antes do digital? Tipo, você falou que você tava fazendo TCC, mas você fazia faculdade, então qual que era a ideia e a projeção de vida de vocês antes do mercado digital entrar na vida de vocês? Cara, eu me formei em programação, né? E então eu fiz meu TCC em volta disso e eu fui o projeto piloto da Ambev na época. Então a Ambev ela tem as fábricas, né, em volta do Brasil, mas nunca tiveram um programador dentro de uma fábrica. E eu fui o projeto piloto na fábrica ali de Lages, Santa Catarina. Foi a primeira fábrica do Brasil a ter um programador interno. Então eu peguei essa experiência aí junto com eles e aproveitei para fazer o TCC. Então fazia isso. A minha projeção era, eu sempre quis criar um aplicativo. Então na real eu queria ser um empresário focado em criação de apps, mais voltado para social mesmo. Então, alguém chega numa cidade e quer achar alguma coisa para fazer. Então, tem uns eventos. Eu tinha essa ideia inicial, eu estava apaixonado nessa ideia e queria aplicar isso. Mas, enfim, nesse um ano lá na Ambev, muita coisa mudou daí, né? A gente acabou conhecendo o Drop. A gente não pegou exatamente o comecinho do Drop, já foi meio que mais no meio dele, né? E quando eu me apaixonei pelo digital, mano, sincero assim, a gente mudou do dia pra noite, assim, toda a minha ideia, meu escopo de vida, assim, já mudou completamente. Eu falei, cara, isso aqui vai dar certo. Nem que leve 2, 3, 4 anos, vai dar certo, sabe? E eu foquei nisso. E todo mundo fala que o Drop é uma escola, né? Todo mundo tem isso enraizado, eu também, porque eu vim do Drop, fui pro Info também, antes de vir pra Cartipanda. E você, cara, o que você fazia antes de ir pro digital e, principalmente, qual que era a tua ideia de projeção futura antes do digital entrar na tua vida? Cara, então, desde a época de colégio ali, eu senti que eu não me encaixava ali, entendeu? Minhas ideias, tudo isso. Eu sempre fui um cara que joguei muito videogame. Também. Meu pai lá em casa, eu lembro, tipo, eu tenho fotos de 4 anos na frente da TV, assim, jogando Donkey Kong, sei lá, no Nintendo 64. Então, o videogame sempre fez parte da minha vida. Eu acho que até a nível de inglês na minha vida me ajudou muito. E eu sempre gostei. Então, na época ali da colégio, eu saí sem ideia do que fazer de faculdade. Pra você ter ideia, eu tinha ficado entre medicina e ciência da computação. Mas eu nem tinha saído pra pesquisar antes, né? Porque, cara, eu gosto de videogame, vou programar. Um negócio meio sem sentido, mas eu acabei indo nessa área. A gente começou na faculdade junto, eu e o Dudu, lá em Lages. Mas ali no terceiro ano, mais ou menos, da faculdade, eram 4 anos. No terceiro ano, cara, vou ser sincero, tava levando meio assim, não tava curtindo. E começou a dar certo videogame, então eu acabei viajando 2 vezes pra jogar Mundial. Caraca. Do Gears of War, que eu jogava na época. Que da hora, eu jogava muito no Xbox. Então. Uhum. Então, cara, sempre fui fã de tiro, jogo de tiro. E aí, 2019, em dezembro, eu fui pra San Diego jogar um Mundial lá. E no México, em março de 2020. E eu lembro que eu voltei do México, deu 1 semana, veio a pandemia. E aí ali acabou a aula. Então, tipo, eu já não tava curtindo muito. Tava com essa expectativa de, caramba, agora o videogame vai engrenar e tal. Já tinha um monte de campeonato previsto. Mas eu cheguei de 1 semana, parou tudo por conta do Covid. E aí eu e ele em casa, os primeiros 2 meses, sei lá, foi só jogando mesmo. E aí, cara, depois ele falou, cara, tem 2 amigos nossos lá que fazem o Drop, quem sabe a gente começa também. E aí começamos a estudar YouTube pra caramba. O primeiro curso que a gente comprou, cara, foi de um canadense, Dan Vass, na época. Conheço, Dan Vass. Dan Vass, cara. Nossa, velho. E pra mim, aqui na época, assim, foi uma visão muito diferente, entendeu? Tipo assim, eu não tinha a menor noção, assim, caramba, o cara ganhando dinheiro em casa, sei lá, enviando um produto que nem passa pela mão dele. Pra mim, na época, foi um mind-blowing, assim, né? É tipo, nossa, disruptivo. Exato. E era pra época. E é igual que o pessoal vê e fala do Nutra hoje, que é meio que uma puta de uma brecha no sistema. Então, foi o que foi. Cada época tem suas brechas, né? Sim. E você, Antônio, o que você fazia antes do digital, antes da agência, qual que era a tua ideia? Então, cara, eu tinha projeção, algumas ideias, ou mercado financeiro, ou consultoria estratégica, né? Como eu falei, eu gostava muito de business. Já pro lado empresarial digital? Pro lado Ou... empresarial, cara, empresarial de maneira geral, tá? Eu sempre gostei muito de entender modelos de negócios escaláveis e realmente tentar contribuir para empresas. Então, sempre me via no longo prazo. Inclusive, eu acho que, assim, se você quer jogar no mais alto nível, você tem que ser gestor de pessoas, mais de qualquer coisa. Talvez você consiga validar alguma coisa sem ser gestor de pessoas, né? Sendo só uma pessoa técnica. Mas para realmente escalar, você tem que gerir pessoas. Você tem que lidar com pessoas, com processos, com realmente uma estrutura de empresa. Tendo dito isso, eu estava preparando para ser consultor estratégico, cara. Então, eu queria ser consultor estratégico numa Bain, ou numa McKinsey da vida. Inclusive, ainda bem que eu não fui, porque hoje em dia, enfim, não sei. Mas cara, era um pouco essa ideia. E aí, quando veio o digital, eu aliei habilidades técnicas, né, com essa noção de empresas. E até focando um pouco mais nessa parte
de vocês terem se juntado. A gente sabe que, como ele falou, a parte de gestão de pessoas é muito importante. E dentro de quando vocês saíram do IFO e foram pro Nutra, qual que foi a primeira base da gestão que vocês começaram a alinhar? Por exemplo, você faz copy, você faz tráfego, porque a gente vê muito uma base de 2 sócios. Um é gestor e o outro é copy. Então, para vocês que estão em 3, como que era organizada essa parte de gestão? O que vocês usavam para gestão ou usam para gestão? E, principalmente, como que vocês alinharam as ideias? Porque a gente sabe que entre 2 pessoas funciona, mas entre 3 a gente tem aquela objeção. Puta, muita gente de sócio. Pô, mas é muita coisa pra fazer, mas como é que vai dividir? Um faz uma coisa, outro faz outra, ou 2 fazem uma coisa só. Como que vocês separaram isso e como que funciona essa cadeia de processos hoje em dia de vocês? Na época do Info, eu e o Dudu, a gente entrou com o Antônio meio que puramente com a questão de tráfego, né? Então, na validação desse Info, a gente, na verdade, o Dudu, a gente fazia criativo, a gente dava no tráfego, e o Antônio, vamos dizer, tava lá supervisionando, ver se ia validar, né? E acabou que deu muito certo. Aí depois, primeiro, nossa contratação na época do Info ainda foi um editor. Aí, no caso ali, eu e o Dudu, a gente... Era engraçado, porque todo dia a gente entrava juntos, os 2, pra validar o que a gente ia fazer nas campanhas. Era call o dia inteiro. Nó. Era o dia inteiro, call de manhã, call à tarde, analisando campanha, puxando métrica de criativo. Então, nessa época, a gente começou, era meio que um flow, assim, mas era um flow que funcionava, entendeu? Porque, por mais que eram 3 pessoas, cada um tinha... Era um flow, mas cada um tinha mais ou menos o que tinha que ser feito. Então, o Antônio sempre foi a parte mais de gestão, cuidava muito da parte financeira, também toda a operação, foi sempre organizado mas com essa questão inteira. Eu, Thiago, mais com criativo e gestão de tráfego, sabe? Pesquisa de mercado. Então, ficou organizado com isso e a gente ia seguindo junto. E a call funcionava muito, né? Então, questão de processo mesmo, a call já funcionava bastante. De manhã, à tarde e até à noite, se precisava, a gente ficava o dia inteiro ali em call. Caraca. De maneira geral, cara. Valida rápido, testa rápido. Validou, você naturalmente vai entender qual é o próximo recurso que você vai precisar em questão de pessoas mesmo, né? Então, como ele falou, a primeira pessoa que a gente teve que contratar necessariamente era um editor. O tráfego tá validando, tá escalando, já começou a bater 20, 30, 40k dia, né? 40 mil reais por dia. E, pô, eles ainda estão fazendo criativo, não faz o menor sentido. Então, a gente contrata um editor, estrutura o processo do editor, passa pro próximo. Aí, hoje, a gente chegou a ser agora 11 pessoas, né? Que ainda é uma operação pequena, inclusive. A gente tenta ser bastante enxuto, até pela questão financeira também. Tá? A gente não precisa de uma folha tão grande para faturar bem, e a gente nunca precisou, porque acho que cada pessoa na nossa empresa, cara, é um A-player, né, que a gente fala. Então, realmente é uma pessoa que consegue gerar muito mais do que aquela posição, às vezes, geraria se fosse uma pessoa menos preparada, né? Então, naturalmente, a gente foi crescendo com o próximo recurso que a gente precisava e estruturava em função disso. Então, assim, no começo, inclusive, no começo, como eles falaram na call, né? Eventualmente, a gente já passou por um software de gestão de tarefas, né? Então, a gente estava usando o Trello, mas a empresa acabou crescendo em função disso. Então, inclusive, recentemente, a partir do mês passado até, a gente já começou a remapear todos os nossos processos, porque uma empresa de 11 pessoas já não pode gerenciar da mesma forma que uma empresa de 3 ou 4. E eventualmente a gente chegando talvez em 30, 40 pessoas, que naturalmente, a gente já está mirando ali em 100 milhões até o final do ano, né? Então naturalmente, a gente passando de faturamento, tendo mais funções, a gente vai crescendo os modelos de gestão que a gente tinha anteriormente. Basicamente essa ideia, né? E eu vejo que é legal que essa base organizacional funciona independente de vocês estarem presentes ou não. E essa é a principal arte da organização e gestão de pessoas que ele comentou, né? Eu acho muito legal isso, porque eu admiro muito e estudo muito sobre isso também. E dentro do que vocês estão construindo, qual que vocês consideram que foi o maior acerto de vocês para conseguir dar certo no Nutra logo de cara? Porque eu vejo que tem muita gente que saiu do Drop, saiu do Info e falou, pô, vou surfar a onda do Nutra agora e vou fazer minha vida. E teve muita gente que não deu certo. Então, quais são os pontos que vocês consideram que vocês acertaram? E quais são os pontos que vocês consideram que vocês erraram rápido para conseguir acertar? Cara, eu acho que é muito eficiência. Tem que ser 80-20 ali, entendeu? Então, networking, principalmente. Então, por conta do networking, a gente soube que mecanismo tá vendendo, quais são as melhores ofertas, quais são os melhores criativos, ideias de criativo. Então, quando você tem já o material coletado, tu vai focar só nisso e mais nada. Tem gente que desde o começo fica criando departamento, fica criando 1 bilhão de processo. Não tem porque ter um processo para 11 pessoas, tá em 3, por exemplo. Não tem porque você ficar focando, vou mirar 10 contas de anúncio, tu já tem uma boa, sabe? Então eu acho que o que fez a gente acertar muito de início foi ser muito certeiro, preciso no que a gente realmente tinha que fazer naquela época, sabe? E vocês acham que realmente faz muito sentido, né? Tipo, porque quando você tem o conhecimento do que já funciona, vocês não vão ter que gastar pra testar aquilo, né? E qual foi
os principais erros que vocês tiveram de início, assim? Só puxando um ponto rapidinho ali do que ele tava falando antes em relação ao acerto. Ele falou networking. Então, cara, desde a vez que a gente conheceu ele, já foi uma das principais coisas que eu tirei pra vida, assim, querendo ou não, quem tá ao teu redor, tu é realmente as pessoas que tu convive, né? E o que tu consome também, então eu vejo isso muito na internet hoje. A galera, às vezes, ali podia, em vez de estar consumindo um TikTok ali, a dancinha, podia estar vendo o podcast aqui, algo assim, né? E sempre pega um insight ali que ajuda muito. E tudo eu acho que tu pode... Vamos dizer, a gente tava na fase do info. Você pode levar a experiência do info pro Nutra, ou que nem a gente tava no drop, você pode levar a experiência do drop pro info, né? Eu acho que às vezes tem muita galera que ele vai partir pra um nicho novo, ele vê como algo totalmente novo, tipo, caramba, vou ter que aprender tudo, vou ter que... Então ele acaba querendo focar em detalhezinho por detalhezinho. E você tem que ser um pouco sangue frio, você tem que atuar rápido. Então a própria camiseta dele, né? Success, Love, Speed, né? Então, sucessão e velocidade, realmente. Quando a gente decidiu ir pro Nutra, cara, acho que em 1 mês e meio, a gente não conhecia nada de Nutra e a gente já tava testando, tipo, a primeira VSL. Então, a partir do momento que você também tem que ser sangue frio na minha visão, que a galera eu vejo às vezes, não tenho do caixa suficiente, não tenho sei lá o que suficiente, não tenho... O cara, às vezes ele vai se alimentando, vai se prendendo, às vezes ele podia ter pego um hype de alguma oferta, alguma coisa assim, de um mecanismo que tava no mercado, e ele acaba deixando o time passar porque ele quis, né, eu quero ser perfeito antes de lançar. E a gente acabou que, por já ter escalado outras vezes, coisa assim, a gente tinha mais essa, vamos dizer, liberdade de realmente pegar e partir pro jogo, né? Eu queria focar muito nessa parte do networking, porque tudo que eu falei, eu pensei agora, isso resume basicamente a networking. A nossa primeira oferta que a gente rodou, a gente pegou emprestada com um parceiro que o Antônio conhecia na época, de uns amigos dele, e ele colocou pra gente rodar meio como afiliado, heavy share, né? Mais como heavy share do que como afiliado, na verdade. E, cara, a gente foi 300 mil faturado pra 10 mil de prejuízo. Nossa! A primeira VSL, E daí a gente acabou desfazendo a parceria ali, porque caminhos diferentes são a mesma, nada demais. E, cara, mas depois disso a gente conheceu muita gente. E a gente começou a entender o que a gente não entendia e que eles já entendiam do mercado, né? Então, quando a gente entendeu o que eles entendiam, a gente acertou basicamente todo o resto, sabe? Eu vou dar um framework muito simples, se você quer ir pro próximo nível. Fazer 2 perguntas. No que você precisa focar, seja processo, seja recurso, para você ir pro próximo nível. Então, por exemplo, pra gente, foi alguém, né? A gente agora pegou um advisor, a gente deu uma porcentagem pra empresa, assim, a gente prefere ter menos de uma fatia muito maior do bolo, né? Do que achar que, seremos os únicos donos de uma empresa que fatura 100 milhões no ano, ou seremos alguns dos donos, mas talvez não com a mesma porcentagem, uma empresa que fatura alguns bilhões, que é o nosso objetivo, né? E um cara que tem uma empresa 10 vezes a nossa. Então, um cara ali que hoje já fatura no mês, então ele sabe quem é, então grande abraço a ele, mas é um cara que já consegue fazer 5 milhões no dia, né? Então já tá em mais de 100 milhões, 150 milhões no mês. Então, pra gente foi o segundo, foi também quem você precisa conhecer para ir pro próximo nível. Então, não só o que, mas quem. Então, muitas vezes, como o Thiago falou, como o Eduardo também falou, às vezes a gente podia ter passado mais tempo em, vamos contratar um copy, para ir testar um processo de copy, ou vamos agora esperar para ajustar o financeiro, ou ter um software de gestão de tarefas melhor. Isso não teria levado a gente para o próximo nível. Mas a gente ter focado em, não, agora vai ser VSL Edge no começo. VSL Edge, vamos só fazer call, não vamos nem ligar pro resto do VSL Edge. Começou a ter um gargalo ali, pensando em gestão de empresa, de não estamos conseguindo fazer os edges que a gente precisa, agora a gente contrata o gestor. Agora tem um gargalo porque reembolso está aumentando porque a gente não está conseguindo lidar com toda essa demanda que a gente está faturando. Agora vamos contratar um suporte, vamos internalizar o suporte, que é outra coisa que a gente pode falar também. Então, em função do próximo 80-20, né, da próxima tarefa que vai te levar ao próximo nível, você decide focar nisso. E além disso, ter pessoas certas, as pessoas que vão te levar ao próximo nível também é tudo pessoas, é tudo network. Eu acho muito legal essa visão que vocês têm, porque no final das contas, a maioria dos empresários que eu vejo que são do digital fazem o seguinte: não, eu já vou preparar o terreno porque eu sei que eu vou ter esse problema lá na frente, mas ele não tem ainda. Exato. Ele está se preocupando com uma coisa que ele nem atingiu ainda. Então ele tá no nível 1 se preocupando com o problema que vai ter no nível 5. Se um dia eu escalar, eu vou ter que ter suporte, então eu já vou contatar o pessoal. Então o cara já cria uma expectativa sem ter feito a etapa certinha, no respeito ao processo. E dentro do que vocês estão construindo hoje, eu vejo que dentro do Nutra ou até do Info, tem muito daquela questão do cash flow. Então, você não tem uma base de leads para você impactar várias vezes, você não tem aquela segurança mensal de ter uma base de clientes comprando com recorrência. Então, eu vejo que tem muito dessa parte da inconstância de resultados. E é normal. Então, dentro dessa parte de gestão, como que vocês metrificam
para conseguir ter essa previsibilidade e conseguir saber que vocês vão ter uma empresa saudável, com uma folha paga, tudo certinho, com essa previsibilidade pro mês que vem, pro outro mês, e semestralmente, anualmente? Como que vocês organizam essa parte para ter essa previsibilidade de uma operação cash flow? Então a gente chama de reverse engineer, né? Então a gente parte sempre de objetivo. Então é importante ter uma empresa baseada em objetivo. Inclusive, se você vê todos os modelos de gestão empresarial, o iOS é muito conhecido, né, por exemplo, mas eles passam em alinhar a empresa inteira em função de um objetivo. Então você não vai pensar, vou só testar 10 criativos porque alguém falou. Também não é isso, né? É pensar, eu quero faturar esse mês 100 milhões. Em função disso, o que eu preciso? Quantas contas boas eu preciso? Quantos anúncios eu preciso testar? Quantas VSLs validadas eu preciso ter? Será que eu posso, para eu precisar, eu preciso contratar mais gente? Então, todos os recursos você determina a partir de um objetivo. E a gente faz questão do objetivo estar claro para todo mundo da equipe. E alinhar os bônus, alinhar os incentivos e alinhar até o nosso dia a dia. Porque muitas vezes, cara, não é como se nunca acontecesse, isso acontece sempre. A gente sempre tem que lutar contra isso na falta de foco. Né? Às vezes, por exemplo, a gente até falou que mês passado a gente passou talvez tempo demais pensando em processo às vezes, do que pensando em, cara, não, o que a gente precisa agora, como você falou, para ir do 1 ao 2. Talvez a gente já estivesse pensando no 3. Então a gente sempre tá errando nisso. E por isso que a gente foca muito nisso, né? Porque parte técnica, cara, você desenvolve. É a parte mais fácil. Essa parte de saber empreender e saber gerir pessoas é mais difícil, né? Então, acho que é muito em função disso, cara. É muito determinar objetivos e a partir dessas KPIs que o time inteiro sabe, o time inteiro tá alinhado, você garantir que você tem os recursos necessários e passa pelo... E o cash flow é a mesma coisa, né? Cash flow, se você precisa faturar 100 milhões, hoje eu sou o principal investidor da empresa, né? Se eu preciso faturar 100 milhões, cara, eu já tenho que entender que eu vou precisar ter um caixa forte para poder investir, porque ali tem sempre um delay de saque, um delay do dinheiro entrar, né? Exatamente como você falou. Então é a mesma coisa um cash flow, mas não só com cash flow, mas com todo o resto. Então, com recurso, com equipe, com processo. E dentro do mercado do Nutra, eu vi que vocês saíram do Drop, foram pro Info, usaram a estrutura de Info, aprenderam essa estrutura de Ads, VSL e tudo mais, que não é usada no Drop. E porque no Drop a gente tem muita da questão do e-commerce. A gente tava até participando do Panda Meeting, e aí tinha um cara que era de Drop, que era o Giovanni, e aí, tipo, ficou até engraçado, que, tipo assim, ele conhecia o mercado de Nutra, mas ainda tava apostando no Drop, e aí, tipo, ele trouxe insights do Drop, e o pessoal, caraca, dá pra aplicar coisa do Drop ainda no Nutra. E a gente viu o pessoal da Six E-Commerce, ver outras empresas, todo mundo pegando um outro formato já validado e testando. Então, dentro disso, vocês acreditam que ainda existe margem para evoluir o mercado? Porque a gente sempre fala assim, o mercado já está sofisticado. Não, o máximo já está sofisticado, o CPA só vai aumentar porque está sofisticando. Uma hora a VSL tem que ser cinematográfica, outra hora tem que ser UGC. Não, IA não funciona mais. Então, dentro do que vocês estão fazendo hoje, qual que é a margem de sofisticação que esse mercado pode aguentar, na opinião de vocês? Eu acho que, por exemplo, o Nutra, veio muita gente de info, que nem tu comentou. Eles tentam rodar Nutra com a base de info, basicamente. Só que o Nutra ele parece muito mais com Drop, até. Na real, é um pouco de tudo, né? Então, como é que tu vai lidar com reembolso e charges? Tu nunca mexeu com Drop, não sabe lidar com envio, não sabe lidar com fornecedor. Aí a gente volta e meio tem problema com o fornecedor. Se a gente não ficasse em cima, tinha lá 50 pedidos não processados na semana passada. O modelo logístico é Drop, né? Querendo ou não. Exato, exatamente. E é isso que leva a escala, né? Eu vejo que também tem esse ponto. E eu queria até ver com vocês. Qual que é a forma que vocês modelam? Você tinha comentado sobre a parte de analisar o que tá dando certo. Isso entra muito na espionagem, que já vem do Drop também. E, na época, muitos aplicativos que vão te dar criativo que funciona e tal. Então, dentro desse ponto também, para evitar testar e perder dinheiro, tem a parte da espionagem. Mas como que a gente... E aonde e como que a gente consegue espionar da maneira correta para conseguir não errar? Igual você falou agora, o pessoal usa a estrutura do Info para tentar validar a Nutra. Só que o Nutra parece mais o Drop. Porém, tem a VSL e Landing Page, que é coisa do Info. Sim. Então, como que vocês analisam essa parte, eu tenho que espionar o correto, mas tenho que modelar o que já dá certo no mercado? Qual que é a visão de vocês, nessa cadeia de etapa de mesclar um monte de coisa para ver o que dá certo? Cara, hoje eu sou responsável lá por fazer a maior parte do SPY. Grande parte dos nossos resultados hoje veio de realmente entender o que o mercado tá funcionando. Porque aquele negócio, por que eu vou gastar um caixa meu pra tirar uma ideia da cabeça e ver se funciona, se o mercado já quer consumir alguma coisa, né? Então até tem uma frase que eu passei pra ele esses dias do Alex Hormozi lá. Ele fala, cara, tu vende o que o público já quer comprar, entendeu? Você não tira uma ideia da cabeça. De vez em quando isso pode dar certo. O cara vai surgir com uma ideia de empresa nova, vai ser o novo bilionário do mundo.
Mas você é um a cada 100 milhões de pessoas aí que vai dar certo, né? E aí o SPY pra mim hoje em dia, eu vejo que a galera, como sempre, ela se prende a muitos processos às vezes. Porque todo mundo, quando você não tá tendo o resultado que você tem, independente do mercado, você fala, putz, mas o cara deve estar fazendo alguma coisa que eu não faço, ou se ele tem algum mecanismo que eu não tenho. E às vezes tá tudo na tua frente, só não quer enxergar. Então, por exemplo, hoje meu SPY, cara, 90% biblioteca de anúncio. Ou seja, todo mundo tem acesso. Eu acho que é questão de aprender a usar da maneira correta e mais otimizada. Então hoje, por exemplo, pega a biblioteca de anúncio, você consegue ali fazer combinações de palavras na barra de pesquisa que vão te trazer resultados relacionados ao que tu tá colocando ali de palavras. Então, por exemplo, eu gosto de começar às vezes com uma pesquisa ampla. Então, só um exemplo, vou pesquisar emagrecimento. Coloca uma combinação ali, emagrecimento sal rosa, por exemplo. Vai aparecer uma palavra de criativo. E aí tu começa a ir nos criativos e identificar padrões de frases que são usadas criativos, padrões às vezes de headlines que tá na barra de pesquisa. E aí tu começa a fazer combinações novas e ir testando e ver quais delas trazem resultados mais efetivos. Né? Então isso acho que é nível de biblioteca de anúncio. E a partir do momento que você faz isso, tu vai começar a ver um monte de padrão. Então, pô, hoje achei ali 10 páginas escaladas e todas eram o mesmo nicho, por exemplo, ou todas eram o mesmo mecanismo único. Então, tipo, esse mecanismo único tá escalando porque a galera tá investindo muito dinheiro nisso. O segundo, a parte orgânica também de TikTok, por exemplo. Cara, o TikTok hoje em dia é uma baita ferramenta para você entender, às vezes, o modelo de criativo que tá funcionando, formato, até nível de edição, né? Então, por exemplo, tu pega principalmente hoje em dia os criativos ali de Facebook, emagrecimento, tudo, a maioria deles é o GC. Mas isso aí começou de forma orgânica, porque o cara no orgânico, ele depende de chamar a atenção do usuário que tá ali pra poder fazer dinheiro, ele não tá pagando ali pra investir em tráfego, né? Então ele tem que ser um mestre de prender a atenção do cara e gerar engajamento. Então, na verdade, pegar esses formatos e levar pro pago, já a nível de criativo, uma das coisas que vai te elevar, assim, te dar um boost ali em velocidade de saber o que vai funcionar, né? Então, dentro do que você falou, é correto afirmar, então, eu e a galera que tá ouvindo em casa, que quem dita o mercado são os players que investem mais dinheiro testando e que são também as pessoas que dependem do orgânico. Seriam esses dois os dois pilares de quem dita o mercado, o que dá certo e o que não dá? Quem dita o mercado é o Usuário. cliente, né? É o Exato. usuário, né? E é a partir do que o feedback que o usuário dá, e isso a gente consegue ver no mercado em função do que tá rodando, do que tá escalando, aí isso dita o mercado. E essa foi uma das melhores respostas, porque é exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Porque quando a gente tá falando do usuário, a gente quer chamar a atenção dele. Sim. E às vezes o pessoal fica preso em, não, o criativo tem que estar assim, assim, assado. Só que esquece que é um humano que tá assistindo, que tem dores, que tem desejos, que tem uma cadeia de várias etapas de um processo invisível ali que ele não vê. Então, dentro disso tudo, tem uma parada que eu queria trazer pra vocês, que eu estudo bastante, e que provavelmente vai impactar o mundo da galera que roda Nutra, que é a atualização do Andrômeda. Como que isso está impactando para vocês, tendo em vista que a atualização deixou de ser efetiva para quem testa criativos parecidos? E é uma plataforma que tem uma frase que eu estava assistindo até a live de apresentação, que funciona da seguinte maneira, agora o Andrômeda na atualização, né? Vai ter menos variação e mais iteração. Ou seja, tipo, as pessoas vão querer mais variantes, tipo, coisas muito diferentes e menos repetição. Uhum. Então, como que vocês veem essa parte de criativo? Porque antes o pessoal testava muito, um hook com o mesmo body. Um validou, não, vou mesclar. E isso hoje, dentro do Andrômeda, não tá funcionando. E eu vejo muitas pessoas que rodam Nutra com esse desespero. Caraca, o processo que eu fazia semana passada já não funciona mais. Então, como que é essa gestão de risco para vocês dentro dessa base de anúncios que funciona numa mudança muito constante? É uma coisa hoje em dia que a gente está até reestruturando o processo de teste criativo. E acho que até, de novo, aí o network é muito importante. Tem um grande parceiro nosso aí, que eu já comentado, mas o Will aí, grande salve, irmão. A gente, na verdade, está reestruturando o processo de teste criativo em vez de fazer, por exemplo, vou fazer só o mesmo body, só uma variaçãozinha de hook visual, algo assim. Às vezes tu tentar usar o mesmo ângulo, mas passar aquela comunicação de forma diferente, né? Então, vou mudar o formato, vou mudar completamente o visual e a comunicação, porque hoje em dia acho que a meta muito quer. A gente até tava pegando ontem um briefing sobre o Andrômeda. Era, o Criativo 1 eu vou atingir grávidas de 35 anos. Então, ser claro que é com essa fatia que tu tá falando. No outro Criativo, às vezes, apesar de você estar tentando dar a mesma promessa, vai estar falando ali com a mulher que quer emagrecer, mas ela tem 3 filhos pra cuidar e ela não, não tem tempo pra ir pra academia ou coisa assim. Então, às vezes, a estrutura da comunicação, vamos dizer, vai estar chegando do mesmo ponto A até o ponto B, mas tu vai estar nitidamente falando com fatias de público diferente.
E até às vezes o formato, né? Então, um vai ser o formato podcast com tal estrutura, o outro vai ser um GC, então acaba que o criativo por trás é o mesmo, mas a forma da comunicação dele e a angulação acaba mudando. Não sei se ficou bem claro, mas acho que vai ser muito essa questão de fatiar mesmo da maneira correta ali, né? Em vez de vamos mudar o avatar e vai ser tudo igual, né? Que antes era o que fazia muito, né? Eu já ia dar uma outra resposta bem polêmica, na verdade. Bem polêmica. Que o Andrômeda, na verdade, é muito bullshit do mercado hoje. Então, porque ver essa teoria... Teoria não, porque o Andrômeda foi realmente efetivado agora. Só que aquilo, conversando com um player, tipo, até muito maior que a gente conversa hoje, é algo que já tá sendo aplicado desde 2023, assim, o Andrômeda, né? Então, tem artigo de 2023 já citando Andrômeda, sabe? Essa questão, o que eles falam muito que mudou, é que na realidade, antes o que segmentava o público era a gestão de tráfego, né? Era você segmentar direcionamento detalhado e essas coisas. Só que, quanto tempo já faz que a gente não usa mais o direcionamento detalhado? Não é de agora, né? Então, na verdade, o que segmenta hoje é o criativo. E essa que é a principal mudança na equação. Só que já acontece, já tem mais de um ano e meio por aí, entendeu? Então, acho que tá todo mundo se assustando muito. O Andrômeda, o que vai acontecer agora? Mas o agora já é de um ano atrás, sabe? Caraca, isso é uma visão que ninguém ainda trouxe aqui no podcast, que eu queria até agradecer vocês, porque esse medo de mercado faz com que as pessoas se desesperem, né? E, se desesperar, vai ficar testando criativo a roda e não vai dar bom. E até falando de criativo e puxando esse gancho, como que vocês validam os criativos de vocês? Tipo, eu vejo muita gente falando, primeiro eu testo com IA pra ver se tá certo, depois eu coloco um humano pra fazer com a atriz. Não, eu prefiro a atriz que já o criativo não tem risco de cair, porque a IA tá reprovando muito. Então, qual que é o processo de teste de vocês? Vocês usam IA, já parte pra atriz? Como que vocês conseguem desenvolver essas etapas? Porque tem muita gente que fala que a IA faz tomar, restrição no criativo. O anúncio já tá com problema porque é IA. Aí você tem que ficar jogando, por exemplo, um filtro, aí você deixa, o pessoal fala aqui no podcast, deixa uma foto aleatória no final do criativo, com 5 minutos a foto aleatória ali. Então, o que vocês fazem para realmente validar um criativo e estruturar ele para preparar para uma escala? Hoje em dia, a gente tem todo o nosso processo de criação de copy, né? Então, a gente basicamente vai fazer X criativos aí na semana, bodies, que a gente chama, né? E daí pra cada body vai fazer uns 3, 5 hooks. E a gente lança numa campanha só todos esses criativos, daí deixa o Andrômeda segmentar melhor qual desses 5 vai conversar melhor com aquele público que o criativo tá segmentando naquela própria campanha, né? Então é basicamente isso. E a gente testa com IA, a gente não é de jogar atriz no ad, jogar, enfim, famoso no anúncio, né? Então, a nível de ad, a gente só tá colocando IA mesmo e tá funcionando muito bem. E agora, eu que vou fazer uma pergunta polêmica. Deepfake converte mais? Cara, pelo que eu vejo aí no mercado, acho que o ROAS, quando a galera consegue rodar aí, acho que naturalmente tende a ser mais alto, né? Mas vocês acreditam que o uso do deepfake pode gerar, vale a pena do problema que talvez pode ocasionar depois? Porque eu não sei se dá problema de restrição de anúncio ou alguém reclama e tal. Eu já vi gente reclamando de usar deepfake na VSL. Eu vejo a galera, ou manda e-mail e tal, até às vezes acartipando, não sei se faz esse tipo de implicância com a galera, mas o uso vale a pena? Se você tá falando de deepfake de pessoas reais, cara, pensando como empresa, você não vai ter uma empresa sólida se você depender de fazer essas coisas, até porque é ilegal, né? Então, assim, cada um faz o que tá na consciência da pessoa, obviamente metrifica isso se você quiser, mas pensando no longo prazo como empresa, vai ser impossível ser sustentável usando deepfake. Então, assim, a gente usa IA de avatar, né? Então, a gente obviamente vai usar IA, especialmente no processo de criativo. Isso é muito bom, porque a gente consegue testar criativo muito rapidamente, criar e testar criativo mais rapidamente, mas deepfake simulando pessoas reais, né? Isso não sustentaria a empresa no longo prazo, não. Eu acho até que isso é uma crise limitante do mercado hoje, um vício, que vem se construindo há muito tempo, tá? Por exemplo, a gente tá vendo agora grandes operações migrando para superprodução. O próprio Will, que o Thiago comentou agora há pouco, ele pegou um estúdio desse, colocou 2 experts, tá fazendo a VSL dele. Caraca. Entendeu? Então é só realmente alguém ter o estalo, claro, vai de investimento, mas é aquilo que tu comentou. O mercado tá sofisticando, né? Então, hoje em dia, o espaço para iniciante, ele é mais curto mesmo, principalmente no Nutra, que tem que ter um caixa mais elevado. Mas eu acho que é tudo crise limitante, visto de mercado, e que a gente tá indo sim para algo mais branding, algo mais com experts de verdade, né? Então, superprodução, principalmente, criação de marca, tem muita operação migrando para isso hoje, e esses deepfakes vão acabar ficando um pouco para trás, porque uma hora vai saturar
ter lá a cara da Oprah ali sempre falando alguma coisa, ter um doutor americano famoso. Isso em algum momento satura, né? Não que muitas pessoas estão... a VSL vai morrer, a VSL vai saturar. Eu totalmente desacredito disso na realidade, não vai saturar nada. O que vai saturar, na verdade, é o formato que ela é criado, mas ainda vai ser uma VSL. Pode mudar o nome, pode colocar algum outro nome, mas ainda é um vídeo de venda, entendeu? Então o que satura é isso, então vai se sofisticar muito. Por isso que, inclusive, muita gente está falando isso eu concordo, que já é de certa forma, não vou falar um consenso, mas muita gente já fala isso no mercado, que é melhor começar como afiliado também. Então, se você inclusive tem muito produtor que tá virando afiliado, que realmente a gente como produtor, a gente tem que se preocupar com muito mais coisa. Inclusive isso, a gente não pode fazer essas coisas, porque senão no longo prazo a gente não vai conseguir sustentar. Além de, obviamente, chip, além de ter problema de chargeback também, que até tem cliente, inclusive, hoje a maioria dos nossos charges, inclusive, é no primeiro dia. Porque o cliente, eu não sei se é fraude, isso aí é com vocês, inclusive, da Caixa Econômica, mas não sei se é fraude ou se é realmente um cliente mal intencionado, mas acontece no primeiro dia. A gente tem uma equipe de suporte agora que responde todos os pedidos, né? Então muita gente está começando ou virando afiliado de novo, porque você não tem que se preocupar com nada disso. Você se preocupa com tráfego, se preocupa com criativo, tem um produtor que nem a gente que já botou muito caixa para testar, né? E você já aproveita uma oferta validada sem ter toda essa dor de cabeça, né? E eu vejo muita gente migrando realmente para afiliado com CPA, porque não isenta, né, dessa parte da pessoa ter que, ter problema com o chargeback, reembolso, e realmente acaba limitando um pouco do caixa pro cara conseguir escalar, que é o que importa no final das contas. Então, dentro disso, a gente tá, só para puxar o último gancho, a gente tava falando ali sobre a IA e teste com avatares que você comentou. Quais etapas que vocês têm de IA dentro da empresa de vocês? Por exemplo, para fazer copy a gente tem IA, para fazer criativa a gente usa tal IA. Então, qual o impacto das inteligências artificiais na operação de vocês e o quão isso otimiza a velocidade? Porque, até como tá na sua camiseta, que o sucesso ama a velocidade. O quanto a IA implementa a velocidade nos processos de vocês e quais IAs vocês usam hoje? Cara, hoje ele na empresa, graças a Deus, a gente tá com boas pessoas na equipe. Então a galera tá sempre buscando conhecimento próprio também, tipo, cada um no seu nicho, na sua área. Por exemplo, o nosso editor hoje, cara, desde que a gente tem ele tá sempre também tentando se atualizar em ferramentas. Às vezes ele manda pra gente, a gente manda pra gente, quem sabe a gente testa aí, o Samuel. Quem sabe a gente testa isso, testa aquilo. Então, IA, por exemplo, sei lá, até talvez alguns meses atrás, tu ia editar um vídeo ali de 2 minutos e meio, realmente com um avatar, com um bom script, lip sync, coisa assim, ia levar, sei lá, um dia pra fazer e ia ficar desfocado, ia ficar um avatar bem avatarizado mesmo. Já hoje tu consegue com ferramentas ali, às vezes em questão de 20 minutos, 15 minutos, você tem um vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, com lip sync perfeito, o background realmente real, às vezes, sei lá, uma mulher numa cozinha fazendo alguma receita, né? E a nível de copy e até ideias, por exemplo, o GPT, cara, o GPT bem usado, ou o Claude, por exemplo, é sensacional. A maioria da galera acho que não sabe dar os prompts corretos. Acaba sendo a pessoa é muito genérica no prompt, né? E a gente sabe que a IA, claro, tá ficando cada vez melhor e mais fácil de usar, mas a questão de especificidade, se você é um expert daquele nicho, tu acaba conseguindo extrair um resultado melhor também, porque tu sabe o tipo de resposta que tu quer e tu sabe validar o prompt que o GPT te dá, né? Então, por exemplo, a nível de copy ali pra criativo, pra mim, hoje em dia ajuda demais na velocidade de criação, por exemplo, criar um body novo ou algo assim. Eu até recentemente atrás, quem tava fazendo as copies dos nossos criativos era eu. A maioria eu consegui fazer, tipo, GPT, sei lá, 80%, 90%. E eu editava talvez os outros 10%. Hoje a gente tá com 2 copies ali pra criativo na empresa. E elas utilizam, mas elas gostam também de treinar, querendo ou não, a escrita, né? Eu acho muito importante, até pensando a nível de longo prazo. Mas eu acho muito bom pra achar ângulos diferentes, modelos de comunicação diferentes, porque eu acho que às vezes a galera fica muito presa no que tá só na biblioteca, ou que ele só tá testando. Tipo, tu entra num flow, então tu acaba ficando repetitivo, que tá sempre contando a mesma coisa. E às vezes você tirar ideias da sua cabeça também, tipo, um formato diferente. Tu às vezes falando com a IA, me dá 10 ângulos diferentes que eu poderia testar desse mesmo criativo aqui. Às vezes vai vir um monte de insight, caramba, não tinha pensado nesse, ou coisa assim. Então acho que até pra ideias e gerar coisas novas, a IA é sensacional pra isso, né? Os famosos ideias de previsibilidade e de escala, né? Se quiser comentar também, acho legal. Hoje é massa, cara. Foi até um insight aí do Will também, da empresa. Cara, o Will, a gente fala muito, mas o cara é brabo do mercado aí. E hoje um grande amigo nosso também. E aí ele falou que na empresa dele,
Ele tem um processo lá, eles fazem, tipo assim, pelo menos 50% de previsibilidade, 50% de escala. A gente começou a aplicar isso na nossa operação também. Basicamente, o que seria? Eu vejo que a galera hoje em dia tá muito presa só em variação também. Então, tipo, achei um criativo que tá dando certo na biblioteca, vou fazer a minha variação. Então, sei lá, mudar o visual, mudar o avatar que tá ali, ou mudar o Hulk. E a mesma coisa quando você seta um criativo, a galera taca a fazer 50 variação daquilo e para de fazer criativos novos. Só que o edge de previsibilidade, que essas variações, como o público já tá acostumado com aquela mesma comunicação, aquele mesmo modelo, apesar de ser um pouco diferente, a escalabilidade dele, o teto é muito menor do que você achar um criativo novo e que você vai ser o cara que vai estar colocando aqui no mercado. Tipo, às vezes um criativo de variação, a gente já conseguiu escalar alguns ali até 7 dígitos, mas, tipo assim, pô, tu tem que testar 100 e vai ser um que vai escalar 7 e vai ter alguns ali que vão escalar 6. Mas você acertando o teu próprio, é mais fácil de ser aquele criativo que vai escalar 7, tá ligado? Porque é algo que o mercado ainda não viu ainda e que vai realmente prender a pessoa, então não tá enjoativo ainda, algo do tipo, né? Basicamente, se você quer escalar, crie seu próprio edge de escala. Você vai estar limitado à sua variação. E pensando em inteligência artificial, hoje basicamente não tem um departamento da empresa que não usa inteligência artificial para pelo menos 30% a 50% do workflow. Caraca. Então, assim, até no financeiro agora, inclusive, para dizer que não tem um que pelo menos 30%, financeiro hoje é o único departamento que a gente começou agora a pensar como botar IA, porque é muito difícil pegar dado de banco, do que vai gastar, a gente começou a pensar em projeto nesse sentido para implementar IA. Então, assim, obviamente tem um lado que todo mundo já sabe, eu acho agora, se você não estiver usando IA, você vai ficar para trás, é óbvio. Agora, tem outro lado também, como o Thiago comentou, muito bacana, que tente capacitar também os seus funcionários. Então, que eles não dependam de IA, mas que eles saibam usar IA. Então, por exemplo, hoje a Maria e a Karen, nossas copywriters, então salve para elas, elas, obviamente, usam muito IA para gerar ideias, para gerar novos conceitos, analisar até formatos, mas a gente agora, começando com esse processo de ads de escala, né, ads totalmente novos também, vai partir muito mais dela. Então, aí vai ter um workflow separado só para treinar skill dos nossos funcionários. E isso é a mesma coisa que a gente vai tentar fazer para todo o departamento. Cara, eu acho sensacional esse tipo de base que vocês trouxeram pra gente. E quando tudo isso dá certo, quando vocês já têm os criativos, já tem tudo rodando, eu acredito que tem aquela parte de você se preocupar com o Cloaker. Esse é o ideal, para você até proteger o teu patrimônio, que é o teu criativo, que é os ovos de ouro que tá trazendo receita pra tua empresa. Junto, lógico, com a VSL, entre outros. Então, ali, quando a gente tá com tudo certo que vocês ensinaram pra galera que tá em casa, tanto da parte criativa, edição, esses processos, a pessoa que tá em casa aplicou tudo isso. Tá ouvindo a gente agora e aplicou. Deu certo. Parte de Cloaker. Eu vejo que tem gente que faz Cloaker até com o Gemini. Que, tipo, manda o Gemini, tipo, botar em HTTPS, o cara ensinou no último podcast, e eu falei, caraca, eu nunca vi alguém fazer isso. E muita gente fica presa no mercado aos Cloakers que já existem. Então, dentro dessa base de Cloaker, quão importante é pra vocês o Cloaker? Porque tem gente que fala que, não, perde tração no meu criativo porque acaba não mostrando pra quem realmente importa, mas acham que vão clonar de qualquer jeito. Ou vocês acham que é importante ter o Cloaker pra vocês conseguirem ter um pouco a mais de proteção? Qual que é a visão de vocês sobre e por quê? Cara, eu acho que o Cloaker hoje, principalmente no mercado brasileiro, como a gente sabe aí, eu acho que acaba sendo super importante, até pegando na época do Info nosso, por exemplo, que eu falei, a gente foi a primeira galera a rodar esse Pilates no Brasil. E nossa escala, apesar de a gente ter rodado o produto durante uns 5, 6 meses, tipo, durou bastante, a gente, a partir do primeiro mês, segundo escala, eu abri a biblioteca, era, cara, sério, centenas de páginas rodando os mesmos criativos nossos, que realmente eram nossos. Então, nossa escala, talvez, em vez de ter durado, tipo, 5, 6 meses, poderia estar rodando até hoje, por exemplo. Então, se a gente quisesse um ano. E pra ser mais exato que eu lembro, quando a gente bateu 300 criativos rodando no gerenciador de anúncio, no outro dia, não sei se foi algum número que daí os swipes acabam pegando, no outro dia tinha 60 páginas rodando o Pilates. Então, cara, o Cloaker é importante, coloque um Cloaker. Caraca, 60 páginas. Por aí. É muita gente. É muita gente. Muita gente. E qual que é a opinião de vocês sobre os swipes? Vocês acham que os caras filtram o que dá bom e só jogam o resto pra galera? Ou vocês acreditam que lá realmente eles têm que ter um compromisso de jogar o que funciona pra conseguir alimentar? Cara, eu vejo dois lados. Hoje em dia a gente tem alguns swipes bem conhecidos no mercado. Ali eu sei que as ofertas dos amigos não estão lá dentro. Então, tipo assim, acaba que tem uma panelinha. Porém, tem swipes que o cara realmente tá... Tipo, vamos dizer, ele não tem um brand por trás ou alguém conhecido pra fazer aquele swipe dele engajar. Então, ele realmente depende de colocar as melhores ofertas ali possível pra galera que entra realmente ver, pô, isso aqui vale a pena, tem conteúdo aqui que realmente vale a pena eu estudar. Então, eu vejo esses dois lados. Mas, hoje em dia, por exemplo,
tem uns 3 swipes lá que eu sigo. E de vez em quando, a gente tá sempre compartilhando ideia, coisas assim. Às vezes mando pra parceiros ali também. E eu vejo que realmente são coisas atualizadas. Entendeu? Então, por exemplo, mecanismo que tá escalando agora, faz umas 3 semanas atrás, coisa assim, a gente conversou sobre. Talvez, isso aqui talvez comece a engrenar, a gente vem acompanhando. Às vezes, meus pais, vai ser realmente algo que só foi algo aumentando de uma semana, ou se é algo que realmente tá pegando tração. E esses swipes ali, que às vezes são mais, vamos dizer, underground, assim, que não tem tanta visibilidade, acabam que já estavam trazendo esse conteúdo realmente bem no início ali de quando começou os primeiros ofertas sobre isso. E até tem um outro cara que eu sigo no Instagram, ele tá num grupo nosso, ele marcou esses tempos uma copy, falando, eu falei pra ela faz umas 2 semanas atrás pra ela escrever uma oferta com esse mecanismo. Ela não deu bola, agora teve umas 2 ofertas com esse mesmo mecanismo, 2, 3 semanas depois que engrenaram, então pegou tração. Então, isso foi tudo querendo não saber o que o mercado tá tentando testar de novo. Porque as coisas vão saturando, né? Que nem Pink Salt. Cara, Pink Salt tá rodando já desde o ano passado aí. Então a galera é só Pink Salt, Pink Salt, Pink Salt, Pink Salt. Uma hora o público vai cansar disso aí, entendeu? Ou pelo menos pra aquele nicho especificamente, né? Então, você ficar por dentro do que a galera tá investindo dinheiro, tá testando, porque algo vai ser o novo hype. Então, se você tá dentro dos swipes ali correto, acho que você consegue spotar isso antes e trazer pra tua operação também pra começar a fazer os seus próprios testes, né? É aquilo, né? Tu tem que surfar a onda, querendo ou não. Não é só o mercado digital que faz isso. Na real, o mundo, ele funciona desse jeito, né? Eu não tenho muita base pra falar, mas até um pouco a gente sabe, é o próprio Burger King e McDonald's, se eu puder comentar, né? O McDonald's gasta milhões em pesquisa de mercado pra saber onde colocar as lojas e surge um Burger King do lado depois de alguns meses, né? Então, o mundo, ele funciona assim. Tu tem que estar surfando o mercado que funciona. Cara, eu achei muito engraçado essa ideia que você trouxe do mundo físico pro digital, porque ambos mundos se conectam sobre isso, né? E a gente tava até comentando dessa parte que você estudava pra ajudar a fazer consultoria de empresas físicas, e depois você vai pro digital e mescla isso. E dentro de tudo que a gente abrangeu agora nessa parte de criativos e toda essa estrutura e até o dos swipes que você comentou, existem alguns swipes que você gosta, que você pode compartilhar com a galera que você gosta? Essa daí valeu, né? Biblioteca de anúncios. Esse eu adoro. Biblioteca do TikTok. Cara, Ou se puder falar um pra nós. Um, pelo menos, pra galera. a galera fala muito do American Swipe, né? A nível de layout, dashboard, realmente os caras fizeram um trabalho muito bom ali. Parece ser um SaaS, os caras realmente fizeram tudo bem organizadinho. Mas não, esse aí é um dos que, vou ser sincero, não tem todas as SL disponíveis aí no mercado lá dentro não, cara. Mas tem um ali que eu sigo bastante, que eu acho que o cara é bem esforçado, Red Pill. Red Pill. Red Pill é o nome. Caraca, mas é feito por um brasileiro? Player brasileiro ou é tipo... Cara, eu não conheço o dono, mas é BR. E é até engraçado que, a primeira vez que eu entrei lá, pensa, caramba, será que isso é bom isso aqui? Mas é tudo num Notion, entendeu? Não tem um dashboard, selecione tal oferta. É um Notion. Caraca. Mas a assertividade, eu acho, do Cypher eu acho muito boa. E é bem atualizado. Então, até pelos meus, vamos dizer, spies próprios, de biblioteca, assim, e os próprios swipes, tu acaba vendo, às vezes, o que tá sendo atualizado, o que tá meio largado, né? E o que também eles estão fazendo filtragens ali. Então... Caraca, e eu vejo assim, eu pergunto pra vocês porque eu sou uma pessoa que o meu conceito de mercado é baseado pelo que os meus convidados falam. Então eu tenho que analisar o que chega na Caixa Panda, o que a galera fala, o que o pessoal consome. E, teoricamente, eu tenho que estudar também pra saber fazer as perguntas de forma mais assertiva. E por isso que eu pergunto que às vezes não é nem pra galera ver, às vezes é pra eu saber estudar também pra chegar um outro convidado e eu fazer uma pergunta e sempre sofisticar cada episódio. Então, podem ter certeza que pra chegar nesse nível de pergunta que eu tô aqui no episódio de vocês, eu tive que fazer muita pergunta e estudar pra cacete pra conseguir extrair isso da galera. E dentro dessa parte de anúncios, eu tô fazendo etapas de funil. Então, a gente saiu de processos, falou de anúncio, falou sobre gestão ali. Então, falou sobre a criação de criativos, falou sobre essa parte de investimento também, e agora eu quero ir para uma dúvida que talvez a galera que esteja em casa tenha e que eu quero trazer para vocês. Já testaram pré-sell? É válido para qualquer nicho? Acham que impacta ou mais atrapalha? Cara, isso é até engraçado, que a minoria das pessoas no mercado que a gente conhece usam pré-sell, e a gente até hoje só escalou com pré-sell. Caraca. Tu vê um nítido volume de tráfego a menos, né, que tu recebe. A gente às vezes pede ali 50% do tráfego de todo mundo que clica realmente chega na VSL, porque o cara para na pré-sell e tu já tem mais uma perda ali. Mas eu acho que em contrapartida tu acaba melhorando a qualidade do lead que tá chegando na VSL, né?
Então a gente já testou escalar as mesmas VSLs com e sem pré-sell. E tu via que a taxa de conversão sem pré-sell naturalmente acabava sendo mais baixa. E até eu vi, né? Então, ticket médio. Acho que querendo ou não, o cara tem que dar um passo a mais, apesar de ser algo simples. A nível inconsciente, mostra que o cara tá mais... Ele tá se esforçando mais pra realmente consumir aquele conteúdo. Já se ele já sai na primeira etapa, já é um lead que às vezes, pô, ele teve que ler um botão a mais e ele já não quis. Então a gente até hoje só escalou com pré-sell. Só deixa eu salvar agora a operação de todo mundo aí que for testar do nada, tirar a pré-sell ou colocar a pré-sell. Uma vez a gente fez uma burrada de, no meio de uma escala, tirar nossa pré-sell e sujou o pixel, né? Entrou público desqualificado. Então se você tá escalando, não tire sua pré-sell agora, ou acrescente, lateralize o teste e testa bonitinho. Não vai mexer no que tá funcionando. Volta por 80-20, né? Se a sua exato. estrutura de funil tá dando certo, por favor, não mexa no meio da escala. Isso não é mexa. importante. Mas é engraçado, né? Eu acho que, assim, especialmente olhando para as maiores operações do exterior hoje, que eu dou consultoria para algumas delas, eles falam muito mais do que brasileiro, de maneira geral, em sinais do pixel, né? Pixel signals. Que é os sinais que você dá para a inteligência artificial ou do Facebook, ou do Google, ou TikTok, whatever, qualquer plataforma de anúncios que você for rodar. E se você compara com pré-sell e sem pré-sell, obviamente com pré-sell, todos os sinais de conversão que você está enviando para o pixel são melhores, são de maior qualidade. Porque, obviamente, a pessoa que vai chegar na sua VSL, depois a pessoa que vai chegar no seu checkout, obviamente não compra, porque compra deveria ser mais ou menos o mesmo sinal, mas pelo menos esses sinais intermediários que afetam a qualidade do pixel, quando você tem pré-sell, são sinais melhores. Então é por isso que também a gente fez essa escolha consciente no começo, porque a gente pegou esse insight de gringos que, cara, honestamente, assim, eu já fiz campanha que eu gerenciei 200 cada ao dia, né? E a gente ainda vê uma imensa minoria do mercado chegando nessa escala. Obviamente tem, inclusive comentamos de algumas pessoas aqui hoje que estão nessa escala, mas é uma imensa minoria. Então vale o teste, mas de novo, só não em escala. Se estiver dando certo nesse processo, não mude. Até porque eu vi o Russell Brunson falando que você pode estar atingindo aquele público. Só que o público que para e inicia de checkout é diferente do público que é de conversão, que é diferente do público que parou na tua VSL. Então, existem micropúblicos dentro do público geral que você pega. Sim. Então, isso é muito louco, cara. Embora você esteja otimizando para purchase, né, você vê que esses micro sinais, essas micro conversões que acabam também gerando não tem um pixel score, né, mas a qualidade do pixel de maneira geral Cheers, e a né? qualidade do tráfego acaba sendo importante também. É o que muita gente não pensa. E só um ponto em isso relação é ali ao legal. que tu falou. Não sei se tem alguém aí de casa fazendo isso, mas por favor não faça. Eu vejo isso muito a nível de iniciante, porque a gente, na época do drop, principalmente, a gente recebia muitos insights assim, que na verdade são insights errados. Mas eu sei porque a gente às vezes tem vários grupos de network, coisa assim, e alguns deles a gente tem galera que tá iniciando o mercado agora, outros que estão querendo entrar em Nutra, mas ainda não entraram. E tem muita gente que às vezes tipo, quer poupar custo. Vou tentar validar alguma coisa otimizando para IC, né? Então, para finalização de compra. Cara, não adianta. Pode validar o criativo para IC, mas se tu for lançar ele para otimização de compra, vai ser um novo teste completamente diferente. Não necessariamente porque ele deu certo em um, tu vai validar no outro. E até o pixel, na verdade, ele vai se ver, esse cara, ele inicia checkout, mas ele não é um comprador. Então, no drop, eu lembro muita gente fazia isso, né? Porra, é uma crença comum. E essa semana mesmo, eu tava num grupo lá, o cara entrando no Nutra agora, tava mandando isso no grupo também. Será que não vale a pena eu otimizar pra IC? E aí vejo se o criativo dá certo, depois eu otimizo pra compra. Mas o Pixel ele vai aprender com IC, não com a compra, né? Porque ele vai estar jogando a desculpa de não estar vendendo pro checkout. Então, ele vai falar, tô jogando todo mundo pra IC. Então, o checkout não tá convertendo porque o checkout não converte. Então, ele tá jogando a muleta pra um problema que talvez ele não vai saber como resolver. Entendeu? E isso que eu acho legal, porque para cada fonte que você quer alimentar, você vai ter que resolver um problema ali na frente. Então, o cara que vai para purchase, depois você tem que ir à recuperação de compra, tudo mais, carrinho, porque ele já colocou a base de dados dele e ele já fez a primeira compra. E aí você tem que... O problema do upsell, order bump, cross-sell, e aí já são outros problemas que a gente chama de coisas pra gente resolver. E dentro disso tem uma parada que me deixa muito, muito, muito encucado. Porque... Quando a gente está falando desse processo de compra, antigamente a gente tinha, faz lookalike, coloca a compra dos desenvolvidos, e a gente está falando que a inteligência do pixel é por anúncio ou por campanha? Porque tem muita gente que faz esse tipo de pergunta, e tem gente que acha que, para uma campanha eu vou jogar só para mães, não sei o quê, não, para outra campanha eu vou jogar só... E na verdade eu vejo que o pixel é por inteligência de anúncio que você está criando. Então, como que vocês gerem essa criação dentro do processo de vocês? Porque, vamos supor que vocês vão querer fazer para um lead X. Então, vocês vão fazer quantos criativos para aquele tipo de lead?
não, vamos fazer 5 para esse lead, 5 para outro, e, não, vamos fazer micro lead agora. Então, como que vocês definem esses processos? Porque a galera fica muito confusa, principalmente quem tá entrando no mercado, porque não sabe como testar e para quem testar. Falando a nível de criativo, pra mim o que segmenta é o criativo, né? Que nem eu comentei. Então a gente não segmenta. A gente vai segmentar a generalidade e a localidade, né? A gente roda worldwide, a gente coloca vários países lá, mas se o cara vai rodar Estados Unidos, coloca Estados Unidos, ponto. Então a nível de segmentação que a gente faz é isso e deixa o criativo segmentar. Outro nível de segmentação acho que é conta, tá? Então antes da gente realmente escalar uma operação, a gente tem que testar o ativo. Quando eu falo ativo é a conta. A gente tava agora, assim, de um teste de 10, 12 contas por dia ali, pra ver qual que é a melhor. Porque, por mais que a conta ela vai aprendendo com o tempo, às vezes a gente quer algo mais rápido, né? Então, qual conta já tá pronta pra receber essa escala? Não vai ser qualquer conta, sabe? Tem que realmente testar dela, testar o setup, ver as métricas. Tu vai tentar escalar uma conta lá que tá com um CPM de R$50 rodando nos Estados Unidos. Tu sabe que o padrão é 600, tá com CPM de 50. Tá algo de errado, tá jogando pra público lixo, né? Então, a segmentação pra mim é criativo e conta. E a nível de teste, o Thiago consegue falar melhor, que ele tá mais na copy. Pegando um gancho ali, tu perguntou até de microlead, né? Eu acho que a nível de criativo no gerenciador, né? Você tem que trazer especificidade. Então, tu pode testar ângulos mais genéricos. Então, você é mulher e quer perder tanto peso em tantos dias. Tu vai tá falando de um monte de mulher que tá querendo perder aquele peso, mas o leilão também vai ser mais caro, porque a maioria das pessoas hoje em dia, eu vejo isso até isso no mercado, tem gente que fala bastante isso. A galera não quer mais parar pra pensar, né? Então até querendo com a IA, já pus esse gancho de novo. A galera quer só rápido e tal, então você acaba testando só o que já tá todo mundo testando. Você, às vezes, sendo mais específico, teu público não vai estar sendo tão grande, por exemplo, aquele criativo, mas vai estar concorrendo, entre aspas, sozinho ali. E às vezes consegue estar a escala mais, porque apesar de não ser um nicho tão amplo, todas as pessoas que estão ali vão estar vendo você e meia dúzia de pessoas estão para aquele mesmo criativo. Então, realmente, a nível de ad, a gente faz a filtragem de público pelo ad, não faz nada a nível de campanha. E aí, nível de VSL em si, eu acho que é legal ser mais genérico daí. É que você pode virar e falar, você que é mãe solteira. Sim. Tipo, já é mulher, já é mãe, só que não é casado. Exato. Você já filtrou muito o público sem falar tanto, né? Tem esses pontos de microlead que dá pra adaptar muito bem no hook também. E quando a gente tá falando, igual você falou de uma parada muito importante da qualificação e do público que é bom e o público que é lixo. Nem sempre um CPA caro é um público que é ruim. Assim como nem sempre que um CPA barato é porque você acertou o público. Porque às vezes você pode pagar um CPA mais caro, mas é um público qualificado e tá convertendo. É correto afirmar isso? É correto, tipo, eu acho que na real quanto maior teu CPM, teu CPC, talvez mais qualificado o público, mas também às vezes teu criativo pode estar convertendo. É que tem muitas nuances aí, né? Aí é um assunto que envolve muitas coisas, tem que pensar um pouco melhor pra responder bem completinho. Mas eu levo muito básico como CPA, tá? Então, se quanto mais baixo meu CPA, melhor o meu criativo, vamos dizer assim, né? Porque eu vou estar segmentando para as mesmas pessoas, porque a gente tem um Pix já de meses, então já é um ativo muito entendido do assunto, né? Então já tá buscando essas mesmas pessoas. O criativo vai lateralizar para um lado ou para o outro, mas acaba sendo o mesmo aglomerado de gente, né? Então, pois eu levo com base muito CPA hoje. E dentro disso que a gente tá falando, até quero te dar a palavra, mas hoje vocês estão basicamente só no Facebook. Por enquanto, só no Facebook. E vocês não vê isso como uma oportunidade de uma contingência de talvez para um Google Ads, para um YouTube Ads, um Taboola, um TikTok Ads, para não depender de todos os ovos na mesma cesta? Ou vocês preferem, nível de contingência, ter outras contas e só focar no Facebook? Não, nossa ideia é buscar todas as possíveis aquisições que a gente conseguir buscar. É que é aquilo do 80-20, né? Uhum. Então, o que aconteceu? A gente tem que aumentar muito a equipe, então isso acaba envolvendo muito processo. E então não é o melhor momento agora da gente colocar YouTube, colocar Taboola, colocar orgânico, TikTok, né? A gente tá com ideias recentes já de colocar talvez um TikTok, um Google, mas é muito processo a mais, sabe? Não é tão simples rodar assim também não. Então envolve ter mais gente. Então a ideia no momento é treinar todo mundo que chegou recentemente na equipe. Quando tiver tudo andando sozinho, aí a gente vai trazer pessoas novas só pra cuidar do Taboola, só pra cuidar do YouTube. Mas tá pensando sim nisso, isso vai acontecer, porque não dá pra depender só da meta. Um dia ruim que a própria meta ali tem, tu já pega um prejuízo, tu já fica num break-even, ou não consegue escalar muito bem naquele dia, pega um lucro baixo. E se tivesse um YouTube e um TikTok, tu tá lá escalando normalmente, né? Então tem que ter a contingência, mas é algo que tem que ser trabalhado com cuidado.
Top. Aí, Thiago, você estava querendo comentar ali referente à parte do que ele falou sobre essa parte de qualificação, CPA, CPM. O que você queria falar pra galera? Cara, eu ia falar porque eu acho que o ROAS também é importante. Eu, provavelmente, quando eu analisava a campanha, e às vezes quando a gente analisa junto, eu acho que o ROAS, querendo ou não, é o que tu tá buscando, né? Então, claro, a galera fala muito CPA e acaba sendo a métrica primária, mas eu acho que o ROAS, ele tá diretamente correlacionado com isso. Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Já teve vários dias que eu cheguei no gerenciador, eu vi ali que tinha campanhas, por exemplo, com CPA mais alto que a gente, no geral, está disposto a pagar, mas todas as compras que veio daquele criativo foram como se o cara pegou, tipo, Upsell 1, Upsell 2. Então, na verdade, o AOV daquele criativo específico foi muito maior. Então, apesar de eu estar pagando, às vezes, sei lá, R$900 no meu CPA, vamos dizer que eu estou buscando um CPA de 600, mas aquela campanha, o AOV dela tava com 1.800. Então, acaba que eu tô com 900 CPA, mas meu ROAS tá 2. Então, na verdade, você tá rodando campanha porque você quer lucro, né? Você quer dinheiro. Então, eu vejo muita gente, às vezes, nisso também. Tipo, a galera... Tu vai olhar, às vezes, campanha, o cara mexeu, coisa assim, ele olhou especificamente o CPA não tava bom, ele desligou, mas tu vai ver, ela tava dando lucro, né? Então, acho que tem que levar as outras métricas, tipo, vamos dizer, secundárias... Em consideração. Em consideração, né? Equilibrar o jogo. E voltando pra questão até do 80-20, de certa forma, porque eu acho que a galera às vezes fica maluca, né? Sempre em dor digital você pode ficar maluco pensando, pô, será que essa conta é com CPM de 50, então o público é muito ruim? Ah, não, será que essa, embora o CPA tenha sido alto, é porque o CPM tá alto, então o público tá bom, vou testar mais nela. E quando você vê, você tá cometendo um bando de erro. Então, assim, inclusive o próprio Craig, né, que foi a fonte da gente ter se conhecido, que meu mentor, meu amigo, também meu cliente, ele fala muito disso, cara. Disciplina não é você ser apenas constante. Né? Então ele brinca muito lá que não é você ir numa banheira gelada, num banho gelado e acordar 3 da manhã, etc. Disciplina é você botar o máximo de esforço no seu maior problema naquele momento. E isso eu acho, cara, pra mim é a melhor definição que me guia, assim, em todas as minhas decisões na vida. E pra voltar pra essa pergunta que você fez, né? Então como é que a gente analisa isso nesse momento? Cara, se eu pudesse, eu analisava ROI pra tudo. É o quanto voltou pro caixa da empresa do quanto eu gastei. Isso tem que ser o alto nível de qualquer empresa, de qualquer decisão que você vai tomar. Mas, cara, às vezes não tem como eu analisar ROI pra tudo. Se a gente tá testando setup de conta, cara, não vou esperar ver se tem um ROI, ver se vai dar algum tipo de venda com CPA super alto, porque eu já sei que não vai dar ROI, inclusive. Né? Então, qual o framework que eu quero dar pra vocês de tomada de decisão, que vai nortear tudo? Qual é a métrica mais importante pro que você tá analisando? E isso é muito importante. Né? Então, por exemplo, a gente tá testando setup de conta. Qual é a métrica mais importante para setup de conta? Aí muitas vezes a gente vai olhar o CPM, o CPC, etc. Né? Qual a métrica mais importante para você analisar o criativo? A maioria das vezes a gente vai analisar o CPA. A gente vai olhar, obviamente, o ROAS também. Se a gente, obviamente, se tem um outlier, tá com CPA ótimo, mas toda compra é de uma bottle. Óbvio que... Mas isso basicamente não acontece. Né? Tem um AOV ali que tende a ser médio. Né? Então, olha o CPA, de maneira geral. Você vai analisar país, para quais países? Porque a gente roda global, né? A gente não roda só states. Então isso, inclusive, é de certa forma, uma vantagem que a gente tem em relação a outros produtores e que é até bom se um dia a gente for abrir um programa de afiliado. Mas a gente, às vezes, tem que analisar o país que a gente quer rodar. Então vale a pena rodar, sei lá, na Polônia, vou dar um exemplo aleatório. Às vezes tá com CPA bom, mas aí tá tendo muito reembolso de chargeback, porque por algum motivo tá tendo um problema de shipment na Polônia. Então aí vale a pena analisar, por exemplo, o ROI. Realmente, da Polônia. Ou seja, você vê que para cada coisa que você está analisando, tem uma métrica importante. Então, antes de você começar a análise, e antes de você ficar overthinking, pensando demais em, será que o público da minha conta é bom? Vou testar pre-sell ou sem pre-sell. É aí que você faz erro. Pensa o que você está tentando analisar e antes pensa qual é a métrica mais importante para essa análise específica. Porque senão você vai estar analisando métricas diferentes para análises diferentes. E aí você se ferra. Já dá um erro, dá uma burrada geral, igual você falou. E você falou de países ali, e no off a gente tava comentando ali sobre a questão de Europa e tudo mais, e eu nunca vejo alguém anunciando, tipo, na Ásia, Oceania. E tem uma vasta oportunidade de impactar muitas pessoas ainda em diversas formas de linguagem. E dentro disso que vocês têm hoje, rodando worldwide para países que falam inglês, a gente tem ali uma brecha de línguas semelhantes, como, tipo, o alemão. Se você for olhar a língua, tem uma base semelhante à do inglês ali em algumas estruturas. Até porque eu estudo alemão também. Mas quando você pega para anunciar na Europa, tem a questão do VAT, tem a questão logística. Então, o que vocês analisam antes de ir do mercado europeu? A parte logística, igual ele falou, a entrega tá normal, o shipping tá normal, porque às vezes você pode vender, você pode ser muito foda na parte de toda a arte da venda ali dentro do teu funil, mas
não adianta se tem muito chargeback, muito reembolso, e aí você vai ter uma estrutura ali para recuperar tudo isso, mas vai dar problema. O que vocês analisam antes de entregar para determinados países? Cara, a nível de oferta em si, acho que se for rodar em algum lugar específico, no caso hoje em dia a galera tá falando muito de Europa, querendo ou não, a comunicação, às vezes, para aquele público específico, muda muito, né? Então, tem muita coisa que o cara... vou literalmente traduzir algo, tipo, dos Estados Unidos e vou jogar, sei lá, pra Alemanha, pra Itália, coisa assim. A maioria das vezes não vai dar certo só, literalmente, traduzir, porque a crença do público, às vezes, é diferente, né? A consciência ali em relação a algumas coisas. A cultura. Exato. Isso impacta muito. E isso impacta diretamente na tomada de decisão do lead, né? Mas a nível ali, especificamente no nosso, que a gente roda em inglês, mas pro mundo inteiro, de início, a gente geralmente acaba testando alguns países padrões. Então, vamos dizer, nosso primeiro teste de uma oferta pega uns 14 países. E aí depois ali, que a oferta já tá, às vezes, numa pré-escala ou numa escala, a gente começa a analisar mais a fundo justamente isso. Então, por exemplo, teve alguns países que a gente cortou recentemente, da escala que a gente tava nesse produto atual, porque o país dava muito ROAS a nível de campanha, mas, sei lá, 70% dos criativos lá vinha um reembolso. É o nosso melhor país. Nossa. Entendeu? CPA mais baixo. Vamos supor que o nosso CPA médio que a gente busca 700, batia 430. Caraca. 370, era muito baixo. Muito com baixo. Volume de venda e com volume de gasto, né? Que às vezes gasta pouquinho, mas não, gastava bastante. Porque Estados Unidos sempre puxa, né? A gente coloca que Estados Unidos vai sempre puxar muito mais. Mas mesmo assim, esse país puxava bastante do orçamento. Mas 80% das vendas que vão pra lá, charge reembolso. Então não compensa, entendeu? É porque vai mais do ego de ver o faturamento, mas Exato. depois você se ferra ali no, A longo prazo no, não tá. no líquido, você tá literalmente ferrado. Isso. Então esse é o maior problema, né? Vocês já testaram fazer estrutura de campanhas pra estado Não. ou só país? Não, Só país, por enquanto. Em Nutra, não. Na gringa, eu já fiz muita estrutura de campanha pra estado. O lançamento agora de Pay-Per-Call basicamente, tem muita campanha só pra estado. Mas Nutra, E vocês acham que dentro de tudo isso que o mercado tá se criando e tá virando agora no Nutra, a gente viu pelo menos umas 3 ou 4 mudanças radicais no mercado de Nutra dentro de 2024 e 2025. Qual que é a visão de vocês futuramente sobre o mercado de nutracêutico? Vocês falaram sobre a parte de brand e tudo mais, só que aí já foge um pouco do direct response. Então, qual que é a visão de vocês no geral? O que vocês acham que vai ser o futuro do mercado de Nutra? Eu acho, dando uma opinião mais pontual, assim, que vai algo para superprodução. Que já existe hoje, mas não é algo que é levado muito a sério. Eu acho que tem muito produtor fazendo isso por trás, já tá preparando todo o setup para lançar umas VSLs, superprodução. Então, eu acredito que vai mais para esse lado, tá? Só que se for focar no branding, então teria que deixar um pouco o lado do direct response, não? Não necessariamente. Tem algumas não sei se posso falar o nome, mas tem algumas marcas, não sei se é brasileira, mas eu acho que é americana, de nutracêutico, que tem uma puta marca envolvida muito forte, tá? É gigantesca. Tu pega o gerenciador de anúncios deles, tem uns 5 mil anúncios lá rodando há muito tempo, e é uma marca branding, tem um e-commerce, tem influenciador, tu pega o funil, é uma VSL. Entendeu? Caraca. Tem muito, né? Tem Golden Imp, tem Vitasix, tem várias empresas gigantes. E vocês acreditam que para chegar num faturamento multimilionário, o ideal é modelar o que essas empresas americanas que já deram certo fazem? Ou vocês acreditam que o brasileiro está acima do americano em diversas escalas? Tipo, para oferta, para teste de criativo e tal. E vocês acreditam que não é o ideal só modelar o americano? você já viu que a gente é empresa do 80-20, né? Isso eu já vi. Então, assim... Por isso que eu tô fazendo perguntas dos dois lados. Com nuances. Isso. Mas é por isso que eu vou responder com dois lados também, né? Então, assim, lado individual, vê o 80-20 pra você. Então, assim, sempre vai ser muito mais difícil ser produtor do que ser afiliado. Sempre vai ser muito mais difícil fazer um branding do que ser só produtor sem branding, por exemplo. Então, assim, são coisas mais difíceis porque exigem mais departamentos, mais processos, mais custos. Então, você falou multimilionário. Para multimilionário, tem afiliado fazendo 2 milhões de dia também. Entendeu? Então, assim, talvez para muita gente seja mais fácil, seja o 80-20. Né? Tendo dito isso, obviamente a gente quer no longo prazo participar do branding, até porque um branding bem feito abaixo do CPA de direct response. Então, os dois se complementam. E de maneira geral, a gente sim gosta de entender os modelos de negócios mais escaláveis que a gente pode aprender com eles e sermos disruptivos em função do que a gente aprendeu. Né? Agora, talvez uma noção mais técnica, eu gostaria de ouvir também a opinião de vocês. Eu acho legal a pergunta. Cara, em relação a futuro, também a longo prazo, que nem tu falou, esse negócio de brand, eu acho extremamente importante, mas é que a galera pensa em brand e já começa,
vou ter que ter influenciador, vou ter que ter um Instagram, vamos dizer, subproduzido, TikTok, sei lá o quê. E às vezes, pra iniciar, pelo menos, depois você já começar a ter um resultado, não necessariamente você precisa ter tudo aquilo, né? Mas, assim, a nível de empresas hoje em dia que a gente conhece ele da gringa, a maioria vem do mercado americano, eu vejo que o americano, ele sabe muito mais cuidar do cliente. Então, acho que o brasileiro, ele é muito bom de oferta, principalmente em coisas agressivas. Às vezes, quando ele entra no mercado, ele acaba... A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? O próprio Steph George lá comentando. Então, o brasileiro é muito bom de oferta, mas a nível depois, realmente, de ter uma experiência boa de cliente, reduzir refund, chargeback no Brasil, a gente sabe que é um problema enorme. Lá, a galera tem mais essa visibilidade, realmente, tipo assim, pô, o que eu preciso pro meu cliente querer ficar aqui comigo e ter uma experiência boa. E isso impacta em tudo, porque acaba virando efeito cascata, né? Então, se você tem, às vezes, um bom back-end, principalmente falando pra galera de produtor, tu consegue baixar teu CPA no front também. É que os caras fazem live, newsletter, eles Exato. fazem, ligação, consulta, é tipo, o senso de pertencimento ao que ele comprou. Então, ele comprou o produto, mas, na verdade, ele quer ser pertencido pelaquela marca. Ele quer ser representado, ele quer fazer parte de um grupo. E é um instinto primata de um ser humano, né? Se sentir presente de algum grupo ou determinada marca específica. Isso é um bom insight, isso é né? muito Porque, legal, né? porque realmente os americanos, assim, se eu pegar todas as empresas que eu trabalhei, que eu consultei, que fui head marketing, cara, os caras são... Não acho que eles sejam melhores de oferta do que a gente, falou perfeitamente, mas, cara, de back-end, eles dão um banho. Assim, é normal nos Estados Unidos você não ter lucro no primeiro dia. Então, você gastar 100 mil, perder 40... Então, prejuízo no front. Tem um prejuízo no front, mas ele sabe que no dia 60 ou no dia 90 ele tem 30% de margem. Caraca. Isso é louco. Isso para um brasileiro, Sim. pensar isso, o cara nem consegue começa a conceber operação. isso. Nem considera, começa a operação. É insano. Caraca. Eu lembro tem um cara que a gente segue, até o mentor desse Craig aí, que É foi o Badger Schooling. Ele tem um podcast também. Ele tem um monte de empresa até de suplemento, de marca. E ele falou, na época, eu fiquei, caramba, mano, o cara tem essa visão. Ele sabia que, tipo assim, em média dos clientes dele, porque ele tinha um mercado de assinatura, de suplemento, em média, de todo mundo que entrava, a pessoa ficava 5 meses na assinatura. Então ele sabia, pô, se minha assinatura, por exemplo, sei lá, 40, jogando valores aleatórios aqui, $40, em 5 meses eu vou ter $200. Então, se eu, às vezes, no front perder, eu sei que daqui 5 meses eu vou ter esses 200. Então, o cara já fazia essa conta pro contato inicial dele, tipo, vamos dizer, no nível de campanha, né? De tráfego. Caraca, se a gente vê Então, isso tipo, pra Nutra, ia ser exato. impossível, né? E eu vejo, assim, hoje tem uma galera também migrando pra recorrência, né? No Nutra aí. Então, acho que isso vai ser um game também daqui pra frente. A questão, que o Dudu comentou aqui, algumas empresas que a gente acompanha lá fora, tipo, eles fazem um brand, mas é um brand até de... Suporte. Suporte, mas eu falo, tipo assim, os caras, ele tem página que é só página de vendas, ele tem o criativo que direciona pra VSL, o criativo que direciona pra um ad vetorial, um criativo que direciona... Então, acaba de estar impactando os leads, tipo, é o mesmo produto, vai ter impacto ele de 10 formas diferentes. Então, tem um cara que às vezes ele não vai converter em VSL porque ele não assiste vídeo de 40 minutos, mas, em compensação, ele vai ler um ad vetorial de, sei lá, 20 páginas. Isso é muito legal, porque há 1 ano e 5 meses atrás, eu tava começando a entrevistar o pessoal que era do mercado de infoprodutos e Nutra, tava saindo daquela cartipanda com a roupagem pra dropshippers, e eu comecei a analisar e perguntava sobre rebranding, rebranding não, mas o remarketing ali dentro das campanhas pra galera, e ninguém fazia. Eu falava, cara, remarketing no tráfego direto é perder dinheiro. Só que assim, às vezes o cara chegou, viu toda a tua VSL, chegou, preencheu o checkout, não finalizou, ainda não vale a pena você buscar aqueles clientes daquela base de lead, porque, cara, pô, às vezes tu tá botando ali, tipo, em média ali, pô, R$150 mil por dia em anúncio. Então, olha quantos leads chegam ali, preenchem tudo. Não vale a pena ainda fazer esse remarketing pra quem é mais fundo de funil? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? A remarketing é back-end, né? Então, assim, a gente pensa muito em back-end, acho que por isso que a gente tem um resultado muito bacana de ROI, às vezes até não tendo o melhor CPA, a gente consegue ter um ROI no final do dia muito bom. Por isso que eu acho que quando a gente abrir a afiliação, acho que a gente também vai conseguir dar um CPA muito legal pra galera. A gente fez um remarketing, por exemplo, em pesquisa, né, que deu muito certo. Depende muito, assim, da oferta, obviamente, como tudo. Então, assim, até o seu próprio remarketing vai depender, obviamente, do que a pessoa viu inicialmente, para você poder falar com ela de novo. Mas foi um exemplo, acho que para quem não sabe ou nunca testou, que é relativamente simples de fazer, cara. Você tem muito pouco problema de conta. Em pesquisa ali, você bota as palavras-chave já de fundo de funil no Google, e como é uma plataforma de high intent, né, de uma intenção muito, muito forte, também deu muito certo. Né?
Até porque todo mundo que tá pesquisando no Google já é um fundo de funil, porque ela tem interesse, o interesse parte dela. No Facebook você tem que quebrar a objeção, já tem que prender a atenção dela, então são várias etapas antes dela te conhecer. No Google ela já vai com a intenção de conhecer você. Você acaba pegando o tráfego de outras pessoas também, né? Você vai ter outro cara que rodando uma oferta diferente, mas tá pesquisando mais ou menos a mesma coisa. Então... Isso aí, nível só de pesquisa rapidinho, uma coisa que deu muito certo no produto que a gente rodou, é que, por exemplo, tinha uma oferta escalando muito de um produto específico. O nosso era, vamos dizer, era o mesmo nicho, entendeu? Então acaba que o mecanismo era o mesmo. Então às vezes tu pode pensar, pô, se o cara tá vendo que aquela websérie tá escaladaça, às vezes ele vai estar vindo no Google pesquisar daquele produto. Então na palavra tu coloca aquele produto, mas que o teu vai estar aparecendo, né? Ele compra do nosso. Exato. E o SEO é muito importante por conta Sim, disso. E acaba que eu lembro, cara, eram campanhas baratas ali, tipo, a gente colocava pouco orçamento, principalmente no teste, só que o ROAS era absurdo. Então, enquanto no Facebook, às vezes, você tá gastando uma paulada, mas você tá, às vezes, apertado de margem ali, ou coisa assim, tu faz essa combinação, às vezes, uma pesquisa ali, que às vezes vai estar rodando muito menos orçamento que o Facebook, só que o ROAS é muito maior. E aí, na tua margem final, acaba que faz esse equilíbrio. Aí é bom que não fica só no break-even. Você consegue analisar teu ROAS com base em todas as outras métricas e no final das contas tudo fecha com lucro ainda. E esse é o ideal. E dentro de todos os insights que a gente tá pegando aqui, só pra gente resumir então, falamos sobre anúncio, IA, performance, gestão, organização e também sobre a parte do que dá certo e como testar da maneira correta. E antes da gente entrar na nossa dinâmica, eu tenho uma pergunta que é o que a galera que tá começando o digital mais me pergunta. Qual que é a estrutura de teste que vocês utilizam? ABO, CBO, se escala vertical, escala horizontal, quanto vocês testam diário? Tem que fazer 2 vendas em 1 dia, 2 vendas em 2 dias para eu pegar e matar e otimizar os anúncios. Como que vocês estruturam isso? Porque é uma pergunta que eu mais recebo. Eu abro o meu direct e tem essa pergunta. Pergunta tal. Então, perguntando novamente a pedido de vocês, qual que é a estrutura de teste que vocês utilizam? A gente faz o básico, de verdade mesmo. A gente hoje estrutura no seco mesmo, é 1 CBO, e orçamento a gente colocava 500, deixava rodar 3 dias, hoje a gente coloca 700, que é metade do nosso ticket médio, né? E é aquilo, hoje a gente só testa sexta, sábado, domingo, são os melhores dias, né? Tem gente que testa durante a semana, ou então a gente vai pra guerra durante a semana, escala no final de semana, também funciona. Daí acho que é muito pessoal também, né? Tem que fazer o que tá funcionando pra ti. A gente começou a testar na sexta, tô curtindo muito, então eu boto lá R$700 por campanha, tá? Então, cada campanha vai ter ou 3, daqueles 3 hooks que eu te falei, eu deixo o Facebook segmentar da forma que ele quiser e vai trazer o melhor resultado. Vendeu no primeiro dia, deixo pro segundo, vendeu no segundo, tá com o CPA que eu quero, já tento escalar pra domingo, ou espero pra ver domingo e escala pra segunda-feira, tá? Não vendeu no primeiro, não vendeu no segundo, nem roda o terceiro dia. E se vendeu muito no primeiro, muito no segundo, aí eu já escalo muito forte no domingo, sabe? Então, o processo de teste é mais esse mesmo. Tem gente que já testa jogando leilão, então em vez de colocar R$700, é um cara que já tem mais orçamento, vai colocar 4 mil ali no teste criativo, não vai deixar gastar 4 mil, né? Então vai colocar tipo 3, limita a nível de conjunto ali, ou criativo, o gasto, então ele quer que gaste pelo menos R$700 em cada criativo, né? Então hoje a gente deixa 3, mas deixa o Facebook lançar o orçamento. Tem gente que já coloca R$700 mínimo por anúncio. Isso é o que a gente não testou, mas logicamente faz sentido, é o que o cara até pegar pra fazer daqui a pouco, né? Mas joga com leilão. Então joga 2K de orçamento no dia, 4K de orçamento no dia. Quem não tem orçamento não precisa, né? Então isso é só pra quem quer um resultado mais rápido, quer ter certeza que o criativo vai performar ou não, sabe? Top. E eu vejo que dentro disso também tem a galera que fala que tem as contas de anúncio que são pra escala. Então, tem a de teste, tem as que são escalas. Vocês acham que o ideal para ter uma escala agressiva são quantas contas de anúncio validada? A gente escalou com uma conta. Uma? E as operações que a gente conhece que escala forte, não todas, mas muitas escalam com uma conta também. Que tenta lateralizar e não consegue. Talvez porque eu tento usar o mesmo dark post, eu tento usar o mesmo criativo, né? A gente não tem tanta experiência em rodar tantas contas. Mas quando tu vai testar um criativo e tu tem 3 contas muito boas, eu, com orçamento, jogaria logo nas 3, entendeu? Porque tu não tem um teste isolado. Tu tem um split teste ali em 3 contas pelo menos, e tu sabe se o criativo é realmente bom ou não. Esse teste que a gente fez essa semana agora, a gente tá com 11 contas rodando, pra buscar algum setup bom. A gente tem os mesmos criativos rodando em 11 contas. Tem criativo que performou em uma, que não performou em outra. E foi muito visível isso, sabe?
E eu acho que até se dar certo, a gente tem outro problema. Eu tava falando com um convidado que também é do Nutra aqui, e eu tava comentando com ele, o Ralph Wendel. Ele tava virando e falou assim, cara, tem uma dor do iniciante também. Se você escala, tu não tem crédito no teu cartão pra você botar mais grana e você fica desesperado. E pega dinheiro de daqui, dali, empréstimo e tal. Como que vocês se organizaram pra conseguir preparar uma possível escala e socar grana? Vai lá, Antônio. Lança boa, lança boa. A gente conheceu o Antônio. Cara, já tô muito tempo no digital, né, cara? Pô, Então- mais de 10 anos. Então já deu pra fazer um caixazinho aí, graças a Deus. Ah, então isso daí, pô, só um cartão ali sem limite já ajuda pra caramba. Eu lembro que na época que eu escalava ali no Drop, lançava um cartão que dava cashback de 1% e pra mim já fazia toda a diferença. Cashback. É. Então, pra mim, eu era bitolado com o número. Então, eu imagino que você deve ser, tipo... Não, já toda a parte financeira e estratégica já tem essa parte organizada. Olha, pra ser sincero, assim, nada é tão suave quanto parece, tá? Então, assim, por mais que eu tenha caixa, a gente botava no crédito. Não ia botar um, sei lá, saldo no Facebook. Lógico, crédito é o dinheiro do banco. A gente botava no crédito. Mas a gente começou a perceber que, assim, os bancos que eu já tinha, que já tinham um limite alto, eles, na verdade, estão dando muita recusa de pagamento. E aí, você vê, às vezes é uma coisa boba, né, cara? A gente começou a perceber que estava afetando o score da conta. Tem muita recusa de pagamento. Então, a gente teve que mudar toda a estrutura também financeira disso. Mesmo tendo caixa. Então, é uma dor, cara. Assim, naturalmente é uma dor grande no iniciante. Honestamente, para iniciante, não que eu queira investir em outra operação, acho que a nossa vai bater 100 milhões e não quero. Mas realmente, se eu fosse um iniciante hoje, e eu tô vendo que tá dando ROI, e eu quero, não só vou botar a casa, como honestamente eu provavelmente pegaria um investidor, tá? Inclusive, muitas dessas operações grandes que a gente conhece, eles têm um investidor que apenas faz investidor, eu não faço só investimento, né? Eu gosto muito do estado estratégico, ajudar um pouco no operacional também. Mas você ter um investidor que só faz financeiro também pode ser muito legal, cara. Se você é um iniciante e caixa tudo que precisa, não fica com essa... Eu acho que muita gente tem essa ganância, às vezes boba, né? De falar, não, vou ter 100%, mas, pô, você não consegue escalar nem, sei lá, 100k dia, 200, 500k dia que seja. Pô, por que você não bota investidor e escala 1 milhão dia, 2 milhões dia, se a VSL e os criativos aguentarem, se a sua estrutura aguentar, né? E isso é muito importante. Eu vi já o pessoal falando do BIF, que quando implementou um CFO, pô, viu que tava escalando no prejuízo. Você escala pra caramba e fica com prejuízo de 2 milhas. Então, acontece muito isso. E o Smart Money é muito bem-vindo nessa parte financeira também, porque é um cara que já lida com isso de empresas multimilionárias, imagina com uma operação de Nutra que tá crescendo ainda. E dentro desse contexto e tudo que a gente tá falando, eu acho que é a brecha ideal pra gente começar a nossa dinâmica do Panda Quest. E como que funciona pra você que tá ouvindo a gente nesse exato momento? Funciona da seguinte forma. A gente vai pegar 3 cartas, ou melhor, cada um deles aqui vai pegar uma carta e eles vão passar o melhor insight sobre cada um desses temas. Então, toca a vinheta do Panda Quest com o Antônio, o Thiago e com o Eduardo. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui no YouTube e no Spotify. Se você já tá gostando desse episódio, deixa aqui nos comentários, porque se eu tô gostando e tô aqui com os caras, imagina você que tem a oportunidade de colocar isso em prática. E ó, testa rápido, porque o sucesso gosta disso, viu? E ó, eu vou agora embaralhar nossas cartinhas e eu quero que os nossos convidados, cada um pegue uma e me devolvam as cartas pra vocês não verem o tema, tá? Quero que cada um de vocês escolha uma carta pra eu centralizar aqui e jogar na mesa o tema. Tá com cloak essa carta aí, hein, cara. Então tem uma, Eu posso ver a cara? 2... Não pode. Não pode? Vocês não vão poder ver. Cega. Ó, o cloak, filho. Então, coloque as cartas aqui no meio pra nós. Então cada um escolheu uma carta. Nosso primeiro tema é Facebook Ads. Olha só. Facebook Ads, acho que hoje tá muito envolvido com copy. Não adianta ter uma estrutura perfeita ali. Se tu não tem criativo bom, não tem uma VSL boa. Por exemplo, a gente tá com uma VSL escalando a 1.5 de conversão. 1.23, na real, por cento de conversão, né? Tem gente que acha baixo, mas deu pra escalar muito. E foi só lançar um ad novo que foi pra, tipo, 2.5 numa semana. Então, o ad ditou toda a operação naquela semana, sabe? Então, o pessoal fica muito focado em estrutura de gestão de campanha, que é importante sim, mas 80/20 tá totalmente no criativo. Top. E a gente tava falando no off ali sobre a questão governamental, né, que a gente tá passando no Brasil atualmente, e que muita gente tá criando contas e se preparando para 2026 com contas americanas dentro do gerenciador de anúncio. Qual que é a visão de vocês sobre isso e por que que isso é tão importante pra galera que tá ouvindo em casa? Cara, a gente tá passando por um processo de reestruturação aí, que a gente tava conversando com o pessoal aqui, de ter que achar conta em dólar, porque ano que vem, começando de janeiro, ele não vai dar de rodar em real, né? Imagina, isso aí vai sair direto do Facebook. Então, pelo que eu tava vendo ali na documentação deles, por exemplo, rodei R$100. Tu vai pagar R$100. Mas tu vai ter de impressão, por exemplo, equivalente a, sei lá, R$88,12.
Cara, isso olhando assim, R$12 ali. Mas, cara, em volume de escala, vai limitar ainda mais tua margem. Então o CPA que já tá encarecendo por Mais conta uma de leilão, precificação. vai encarecer ainda mais, porque tá aparecendo pra menos gente. Então acaba que vai ser inviável, né? Pra mim, o que é mais triste também, até saindo um pouco de Nutra, porque a gente aqui, todo mundo aqui, até quem é mais iniciante no mercado, vai saber se virar, vai saber conseguir buscar uma conta em dólar, é proativo em relação a isso. Agora, uma loja de esquina de um negócio local, por exemplo, que a ideia do Facebook é justamente deixar tudo mais individual pro dono do negócio poder criar tudo sem depender de uma agência, né? Agora ela não vai saber o que fazer, por exemplo. Ela vai estar tomando prejuízo e nem sabe, entendeu? Então ela vai saber buscar uma conta em dólar, saber criar uma conta, ela vai depender totalmente de uma agência. Mas pra gente aqui que já é do digital, já é rato de mercado e tudo mais, eu acho que vai ser algo tranquilo, tem que tomar cuidado, já tem que pensar em reestruturação de todo o processo em empresa e levar como empresa, principalmente tem gente que não leva como empresa, pra estar preparado pra janeiro, fevereiro e o ano que vem. É uma bela oportunidade também pelas agências que já vendem BM, né? Já vende BM aquecida e tal. Essa galera já preparar o terreno para ano que vem para conseguir vender esses ativos com qualidade e principalmente pra galera que roda como vocês. E não só isso, né? Igual você comentou agora, o problema principal disso é que a galera que é iniciante talvez não vai assistir esse podcast, não vai saber disso, vai escalar prejuízo e não vai ver na ponta do lápis aonde que é. Esse Não é da todo mão mundo é o que lê. pequeno empreendedor. Esse é o problema. Esse é o problema. E no final das contas, todo mundo aqui começou pequeno e se você tem uma barreira que te limita a ter ROI para você ir pro próximo passo, isso é um ponto que nunca vai te tornar um grande empreendedor, porque você foi limitado a uma coisa que você nem conseguiu encontrar. Esse é um dos principais problemas. E como vocês hoje são empresários, já deram certo, e eu tenho certeza que vocês vão sempre conseguir buscar novas soluções, vocês acham que o ideal, então, é buscar contas americanas ou de outros países para você evitar pagar esse tipo de taxa? Isso acontece no TikTok hoje, né? Quem roda no iOS, que roda ads pelo iOS no TikTok, paga mais do que quem roda no Android ou no desktop. E, pô, com todo respeito, isso daí é uma baixaria, né? É uma baixaria. E é tudo muito recente, né? Tem que esperar aplicar, tem que ver se realmente vai aplicar. Tudo indica que sim, na realidade. Mas vão surgir soluções também. A que eu tenho agora é realmente você já tem uma conta em dólar, já tá com isso setado, estruturado, já com essa conta testada, ver se é uma conta que consegue escalar, já aumentar esse limite diário principalmente, que elas vêm com limite baixo quando tu pega de uma agência, né? Mesmo limitado é aquele limite exponencial que fala, né? Vai aumentando com o tempo, às vezes demora. Ainda mais o Face agora tá com dificuldade de gasto, tá tendo muita dificuldade de gasto, talvez pela oficialização da Andrômeda, né? Pode ser. E voltando para a questão de tráfego ali, eu falei de ad, né? Mas é volume também. Não é tu testar um criativo na semana, não. Nem 10, nem 20. O João Félix já veio aqui uma vez. Sim. Ele falou que testava 100 criativos por dia. E é esse jogo mesmo. Claro que vai depender muito do teu orçamento, né? Não é que tu não vai poder jogar 100 criativos por dia, mas sempre joga o máximo que tu pode. Porque é criativo. E agora, indo pro nosso segundo tema. Ou você quer complementar? Tá. Cara, só que a gente tá aproveitando aqui, falando de conta, vou ligar aqui, a gente sabe que a maioria do mercado roda 90% Facebook, então fique ligado em contingência também, cara. Querendo ou não, tipo, isso que a gente tá fazendo agora é uma contingência. Se eu já tô prevendo que eu vou perder dinheiro ano que vem rodando em real, eu já tô me prevenindo, preparando uma estrutura em dólar. E isso vale nível de contas também, né? Que a gente falou no início, a gente escalou muito tempo com uma conta só. A gente conhece várias pessoas que têm uma conta que é sensacional e consegue escalar ali, mas se essa conta cai, tu tá preparado? Então acho que o cara às vezes tem que pensar um pouco à frente também e às vezes ter um backup, uma reserva ali, se você não ir do, sei lá, 100, 200, 300 pra zero, dia pra noite, porque você perder às vezes uma conta ou algo assim, né? Então realmente cuidado que você é do teu ativo, né? É porque isso daí, pra ferrar a cabeça do cara, é rapidinho também, né? Tem que ter a gestão emocional também, não só financeira e organizacional da empresa. E agora, pro nosso segundo tema. Esse é legal, hein? Um medo que cada um de vocês tem. Pode ser um medo pessoal, um medo na operação, um medo... algo específico que realmente pega nessa parte de medo de vocês. Eu tinha o medo. Eu acho que eu não tenho mais esse medo. Antes, quando a gente entrou em Nutra, eu pensava, putz, e se a VSL morrer? Vou ter que ficar buscando outra oferta, buscando outro mecanismo que funciona. Só que é aquilo, tendo pessoas que escalam muito já do nosso lado, que a gente conversa no nosso grupo de amigos e tal, a gente percebe que são pessoas que têm uma constância rodando ofertas diferentes. Então existe um processo, né? Vou dar um exemplo, a gente tem colegas aí de Nutra, dizer assim, que testam X microlids por semana, X leads por semana,
Então eles estão num processo de contingência desde sempre. Se a VSL dele for morrer daqui 2 meses, já tem mais 3 preparadas ali, né? Então eu tinha medo da gente parar a escala. Hoje não tem. Hoje falta muita coisa pra gente estruturar em relação a isso, né? Porque tem que ter um volume muito grande, né? E a gente é recente no mercado, que não, a gente só explodiu muito rápido, porque a gente sabe fazer as coisas meio que no 80-20 ali, né? Mas a gente estruturando isso, eu tenho certeza que não vai acontecer, da gente perder a escala, sabe? E qual que é o teu principal medo, Thiago? Cara, acho que é um complemento, na verdade, porque assim que tu falou isso aí, foi a primeira coisa que veio na mente, né? Eu acho que é algo inconsciente, sei lá, do ser humano mesmo. É aquele negócio, tu acha que, tipo, quando você tá na escala pesada ali, você acha que nada vai acontecer, você vai escalar pra sempre, você fica tranquilo. E às vezes já até aconteceu com a gente, principalmente na época do Inf, início do Nutra, coisas que tu fazia como padrão, tu para de fazer, porque tu tá escalado, tá tudo certo. E aí quando as coisas vão lá pra baixo, você tem que voltar a fazer aquele processo, porque é um dos 80-20, mas tu deixou de fazer. Então acaba entrando um negócio, sei lá, se eu perder uma VSL agora, tá escalando, será que eu vou conseguir escalar de novo? Eu acho também inconsciente, e várias vezes passa pela minha cabeça quando a gente às vezes tá numa escala, ou quando você perde uma escala ainda mais forte. E aí você vê que, tipo assim, caramba, às vezes era um negócio que eu tava fazendo 2 meses atrás, eu parei de fazer porque eu entrei numa zona de conforto, e só não manteve a constância porque tu parou de fazer um processo que tu fazia até encontrar aquela oferta que deu certo, né? E eu vejo isso muito no mercado hoje, acho que é um negócio padrão. A galera, tipo, a partir do momento que achou uma coisa que deu certo, sossega ali, várias coisas você para de fazer e acaba, vamos dizer, entrando realmente na zona de conforto, né? Isso é padrão pra todo mundo. Então é isso, é ter clareza do que tu precisa fazer pra já bater aquele resultado que tu já bateu uma vez, falando pra galera que já escalou, por exemplo, ou o cara que ainda não escalou. Cara, se tu tem clareza do que você tá fazendo e sabe onde você quer chegar, continua, porque às vezes é só questão de tempo, que a gente falou mesmo, nossa primeira oferta ali, a gente faturou mais de 100 mil reais nos primeiros 1 mês e meio, 2 meses, e tomamos prejuízo. Mas ali a partir da segunda microlead, ali, terceira microlead, a gente testou daquela mesma VSL, validou, e a gente explodiu em questão de 45 dias. Então a gente seguiu o mesmo processo. E até uma coisa que a gente tava conversando essa semana, tem uma frase que eu vi esse tempo do Luke Bellmer, a galera digital talvez siga bastante ele, é que ele fala que vamos dizer, o sucesso, ele, na verdade, ele tem um delay, né? Então ele tem um atraso dos processos que você faz hoje. Então, tipo, se hoje você tá testando ad pra caramba, você tá testando VSL, tá testando oferta, tá testando tudo isso, tu não vai ter esse resultado amanhã. Tu vai ter daqui algumas semanas, 1 mês. Só que você precisa continuar fazendo, porque antes de chegar lá na frente, você realmente tem aquele resultado, né? O Thiago é o cara das frases das referências, tá? Não sei se vocês É isso. perceberam. Mas, cara, totalmente. E pegando esse gancho pra responder também meu medo, né? Acho que você tem que ter muito cuidado não com seus medos conscientes. Porque os medos conscientes é fácil resolver. Você sabe já que, vai ter um problema de imposto em janeiro, você conscientemente toma uma decisão que vão me preparar pra isso. Exato. Mas os inconscientes são os que mais te ferram. A gente fala muito do you don't know what you don't know, né? Que você fala muito na grega. Você não sabe nem que você não sabe. E é aí que você tá ferrado, porque você não sabe que você não sabe. Mas isso é muito importante, na verdade, porque eu fui dar uma palestra em Vancouver, acho que 1 mês e meio atrás, se não me engano. 1 mês, não sei. Mas tinha um outro cara que deu uma palestra que eu até fiquei com inveja, isso acontece às vezes. Eu falei, cara, que eu queria ter dado essa palestra. O cara foi muito bravo. Mas o cara se chama Coach Kevin McHale. Pra quem quiser dar uma olhada depois, cara, faço muita questão de falar desse cara, porque também é um mentor, grande amigo meu, que também virou cliente. Mas eu gosto muito dele e ele é um coach ele é um mindset coach. Que eu sempre achei que era frufru. Sempre mesmo, assim. Sempre falei, caraca, mindset coach. Especialmente quando eu era adolescente, pra ser sincero. Eu falava, que mindset coach, cara. Faz a parada e vai dar certo. Não precisa de, cabeça. Minha cabeça tá aqui. Só que, na verdade, a palestra dele foi muito falando dos seus medos inconscientes em relação ao dinheiro. Né? E pra ser, cara, super honesto, eu acho que é importante. A primeira coisa é autoconhecimento, honestamente. Hoje, cara, mesmo estando no digital há muito tempo, já tendo acertado muita oferta, muito business, tendo vários business, então assim, eu tenho uma contingência financeira, digamos assim. Mesmo assim, cara, o meu medo é escalar, pra ser consciente, assim, tipo, pra ser bem sincero. Eu fico, caraca, se a gente escalar pra 5 milhões de dia, eu vou ter que botar, sei lá, 2 milhões e meio por dia, mano. Será que eu quero escalar? É muito bobo, né? Óbvio que eu quero escalar. Óbvio que eu quero, se a gente tiver em 5 milhões de dias, vai estar, digamos ali, 10% de margem no mínimo, vai estar botando 500 mil de lucro no bolso todo dia. É loucura, é muita grana. Óbvio que eu quero. Inconscientemente eu tenho medo, tá ligado? E acho que isso, quando você não admite, é que você se ferra. E aí foi como o Thiago falou, na verdade. Foi um ponto muito, muito bacana disso, que muita gente, por ter esses medos inconscientes e não ter o autoconhecimento de reconhecer, acaba tomando decisões erradas. Então, por exemplo, às vezes, muito, muito por esse medo, que a pessoa, quando ela tá dando certo, ela se sabota. Ela não faz o que ela sabe que dá certo conscientemente. Ela não faz, a gente, testava, vou dar um exemplo, nós testava 100 criativos por semana
Agora eu tô em 500k dia, vou depender ali dos criativos que eu tenho que já estão dando certo. Né? Ou, pô, agora eu não vou tanto lá tá analisando métricas de VSL, porque já tá validado, agora eu vou passar 6 meses. Você conscientemente, você não vai pensar nisso. Mas inconscientemente, você pensar, tô tranquilo. Por quê? Porque, na verdade, você tem medo de ir pro próximo nível. E isso é verdade, cara. Você realmente tem medo. É inconsciente, mas você tem. Sacou? E aí, agora, a gente tem que estar sempre se forçando a lembrar disso. A lembrar desse momento que, pô, quando a gente tava lá, que tava tranquilo, zona de conforto, se ferra. E aí, quando você se ferra, isso às vezes, bom, poderia falar por muito tempo de questões familiares e da infância, etc. Mas você, na verdade, você tá querendo, inconscientemente, se colocar numa posição de ter que, de novo, ser resourceful, né? Tem que encontrar soluções aí. Pô, agora eu tô me ferrando, tô com prejuízo, agora eu vou fazer o que me fez chegar em 500k dia. Mas se você tivesse mais constância, Você nem precisava se preocupar. você já não precisava, você já não teria se sabotado. Né? Então isso é muito importante. Vira uma gangorra emocional. E você se bota nessa gangorra. Você realmente se bota. Cara, isso acontece em relacionamento amoroso, relacionamento na empresa, gestão e tudo. Porque quando você acostuma, você dá a brecha. E quando você dá a brecha, você quer se sentir superior porque você quer resolver aquele problema. Exato. Você quer ser o especialista em resolver o problema que você mesmo gera. Exato, você arranja o problema pra resolver. Exato. Puta merda. E, cara, é muito da hora esses insights que vocês passaram. E agora, nossa última cartinha. Já deixou o like nesse vídeo? Brincadeira, gente. Contingência é o nosso último tema. E contingência, qual que é o melhor insight que vocês podem passar sobre contingência? Começar falando de engenharia reversa, que tu comentou antes, né? Então, quantas contas eu preciso ter para poder escalar? Quantos perfis eu tenho que ter por conta? Cara, tu tem que proteger teus ativos, né? Então, quando eu falo ativo, é tua conta em si. Ela é teu maior bem ali no Nutri, em qualquer coisa que for rodar no digital. Tu perdeu, tu vai ter um trabalhão para conseguir alguma outra coisa que realmente funcionava como antes. Então, tu tem que lateralizar e não ficar compartilhando dado, principalmente, né? Então, se tu é um cara que roda mais de uma conta, tu tem um cartão cadastrado por conta, banco digital facilita muito nisso. Tu ter um perfil diferente por conta, usar um bom proxy, uma conta em cada BM, se possível também, né? Usar boas BMs, cuidar do teu questão de pagamento, falha de pagamento, banco físico é bom até um certo ponto, começa a escalar muito, vai dar ABO, vai baixar o score da conta. E tem algo que a gente vai começar a implementar agora, que é a tal da estrutura de blindagem, né? Então, basicamente, todo mundo já sabe, né? Tomou um reject, tu tem que ter um volume de criativo aprovado para aquele reject ser compensado, vamos dizer assim, né? Então, tomou um reject, tu tem que ter lá 100 ads aprovados para tu não tomar score da conta, né? Então, qualquer coisa, seja um ad de uma imagem de cachoeira, qualquer coisa que seja, já vai contar como aprovado, deixa rodar ali um pouquinho e pausa, não é para ficar gastando orçamento nisso aí também. É legal ter uma campanha de aquecimento rodando sempre, por conta, né? Com orçamento baixo, tá lá. Mas o mais interessante é, tu tem um ad com um avatar loira lá especificamente, tá? Tu tem a tua copy, essa copy leva pra um cloaker, esse cloaker vai fazer lá pra VSL e tem a venda no final, né? O Face não tem esse acesso ao cloaker após a venda ali, após a pré-sell, por exemplo, no nosso caso. Então tu pode pegar essa mesmo avatar, tu cria uma copy totalmente genérica e white, não tá querendo vender nada, mas é a mesma avatar ali, tá? Tu vai fazer vários vídeos com todos os avatares que tu usa, coloca isso nas campanhas e leva para um funil fictício de um infoproduto, sem usar cloaker daí. Então, vai ter a mesma função dos ads whites ali de cachoeira, mas é algo um pouco mais forte, né? Isso a gente chama da tal estrutura de blindagem, funciona bastante com quem a gente conhece, a gente vai começar a estruturar isso agora e tende a melhorar muito o score da conta. Mas é basicamente isso. Tu tem que lateralizar tudo, não compartilhar dado com nada e cuidar principalmente do score da conta. Uma conta com uma aprovação boa, uma conta escalável. Cara, muito top. E eu acho que vocês mandaram muito bem todas as respostas. Inclusive, eu queria até ver de vocês, que vocês falassem cada um na sua vez agora referente a isso, porque dentro de todo o conhecimento que a gente pegou aqui no podcast, eu acredito que existem pessoas que estavam junto com vocês em cada uma dessas etapas, né? Como o Will, o Craig e várias pessoas, acho que é o Kevin McHale que você falou. Então, várias pessoas que fizeram parte desse processo de aprendizagem de vocês, de teste e erro, e também pessoas que foram, ou até consultores, mentores de vocês e que ajudaram a tudo que vocês estão construindo hoje, não só como empresa, mas como pessoa. Então, o que cada um de vocês podem falar para essas pessoas que foram importantes para vocês, olhando diretamente na câmera uma mensagem para elas agora? Primeiro, vocês dois aqui olhando para essa câmera e depois o Antônio
olhando pra aquela. É uma pessoa Pode até ser o Antônio primeiro, pra aquela câmera. O que você pode dizer? Putz, eu achei que ia Essas ganhar pessoas. tempo pra pensar. Peguei de surpresa. Pegou de surpresa. Então, o que você pode dizer para essas pessoas? Uma mensagem, até um agradecimento a elas, porque não é só família, às vezes a nossa família nem entende o que a gente tá fazendo no final das contas. É difícil explicar para nosso cônjuge, pra nossa família, o que a gente faz e a nossa cabeça. Porque a gente gira numa frequência tão diferente da galera do mundo convencional que é difícil explicar, às vezes, isso. Então, o que você pode dizer para essa galera que, mesmo assim, às vezes, mesmo sem entender a gente, consegue estar lá junto com a gente e, principalmente, comprou essa briga de estar nessa luta todos os dias com vocês? O que você pode dizer de mensagem para essa galera? Não, a Bia com certeza entende, salve pra Bia, minha noiva, ela era copywriter do MSA, então certamente ela entende. Mas acho que assim, pra todas as pessoas, assim, não só ela, mas todas as pessoas que me ajudaram, que eu conheci, inclusive Thiago e Eduardo também, eu acho que vocês ajudaram a espalhar uma corrente do bem, que assim, hoje eu já sempre fui, na verdade, mas sou ainda mais praticante, sou cristão, né? E eu acredito muito em realmente ajudar o próximo. E eu acho importante você estender a mão e ver o potencial nas pessoas, assim, honestamente. Então, assim, se o Craig não tivesse visto potencial em mim, talvez eu não tivesse visto potencial no Thiago e no Eduardo, que talvez não estão vendo potencial em toda a equipe maravilhosa que a gente tá crescendo agora. Então, essa corrente realmente vai se expandindo. E se você tem isso como propósito na sua vida, você, cara, quando você vê, você teve um impacto positivo em tantas vidas que é muito maravilhoso, assim, ver tudo isso se construindo. Então, só obrigado. E, Thiago, o que você pode dizer olhando diretamente no olho da galera? Cara, eu vou falar uns rapidinho aqui, mas primeiramente, ele falou, ele é cristão, eu sou católico, eu não falo muito, às vezes, abertamente, tipo, sobre Deus mesmo, deveria falar mais, mas eu vejo na minha vida que tem um impacto grande, assim, e todas as vezes que eu tava mais próximo, me ajudou muito. Então, até com oportunidades, assim mesmo, digo. Então, primeiramente, agradecer a Deus aí por tudo isso. Depois, cara, minha família sempre foi uma família muito suporte. Eu falei, pô, eu larguei a faculdade, tudo isso. Se não fosse a maioria dos pais aí, talvez tivesse me obrigado aí pra algum emprego normal, alguma coisa assim. Então, muito obrigado, pai e mãe. E hoje em dia, cara, no mercado, que eu falei, o Will de novo, trago ele aí. Ele é realmente um grande parceiro nosso, tornou um amigo mesmo, não só, vamos dizer, consultor, assim, mas tornou um amigo mesmo. A gente sai junto direto e ele foi um cara bem... Como ele já tem muito resultado, desde antes de eu entrar no Nutro, eu conheci ele. Às vezes a galera tem aquela parte de ego, né? Então, eu já tô aqui em cima, eu faturo tanto, não vou ligar pro cara lá embaixo. Uhum. E foi um cara que ele sempre deu insight, sempre aconselhou e de forma assim, cara, sem querer nada em troca, né? Então valeu, Will, aí também, parceria imensa, mano. E você, Edu, o que você pode dizer pra essa galera que tava junto com vocês aí? Começar dos primeiros momentos, que é pai e mãe, mesma coisa, muito flexíveis em relação a tudo que a gente faz hoje. Então, se não fosse por eles, a gente não estaria aqui, eu ia estar fazendo programação, o que é legal também, mas com certeza não era o que eu queria no momento, né? Então, eles nunca obrigaram a gente a fazer nada, nunca obrigaram a, não, tu vai ter que... O pai sempre ficava na preocupação, né? Tanto que entrou naquela agência lá de Minas, porque só para baixar um pouco a preocupação deles, que eles têm, né? Mas a gente trabalhava lá, o expediente já ia começar a rodar info de novo, drop e tudo mais, então agradecer a eles por todo o ensinamento até aqui, né? E principalmente deixarem eu seguir com o que eu tava acreditando, principalmente. Logo depois veio o Antônio. Se não fosse o Antônio acreditar na gente ali também, a gente não ia estar aqui. Eu e o Thiago, a gente se mandou muito bem, mas não tinha orçamento, não tinha o financeiro ali para poder investir num projeto de longo e médio prazo. Hoje é mais difícil para iniciante, né? Então, antes tu conseguia começar um drop, começar um info com R$1.000, por exemplo. Hoje é muito mais difícil. Tu consegue talvez isso numa gringa, mas desde já são $1.000, não são R$1.000 que a gente tá falando, né? Então é bem mais complexo. Então, agradeço ao Antônio por toda a oportunidade que deu pra gente também. E ao Will, hoje, acho que o grande networking nosso tá sendo ele. Ele entrou como advisor na nossa operação agora também. Então, os 100 milhões aí vão vir muito por conta dos nossos processos que a gente criou junto hoje. O Antônio ajudou totalmente com os nossos processos também. Eu e o Thiago, a gente não tinha muita experiência com gestão de pessoas, né? O Antônio já tem isso há muito tempo. Então, quando a gente contratou toda a nossa equipe, que é todo mundo muito foda, eles são A-players, tipo, gigantescos, entregam muito mais do que a média do que todo mundo no mercado, na minha opinião. E são júniors ainda, muitos deles, né? Agora a gente contratou o Nicolas, nosso grande gestor de tráfego, que vai entrar aí também. E eu vejo muito o Nicolas como um cara, como o Antônio viu eu e o Thiago, eu vejo um potencial absurdo nele. Eu sei que ele vai ser um grande dono de operação mais pra frente, futuro aí. E é isso. Top. Só puxando o último ganchinho aqui em relação ao que ele falou do Antônio, né? E eu comentei em relação ao Will também, ao Will. Cara, galera que já tem resultado, vocês podem impactar de muitas formas na vida de muitas pessoas, tá ligado? Eu vejo que às vezes no digital e de forma geral no mundo, né? O cara sendo às vezes superior, ele só quer estar com gente, vamos dizer, do mesmo nível dele, mas a galera que às vezes é iniciante ou coisa assim, ele podia dar um insight às vezes pro cara que vai mudar a vida dele.
ele acaba deixando de lado. Então, que nem, pô, de novo aqui, eu acabei não falando na hora ali, mas vale pra mim e pro Dudu, o Antônio foi o cara responsável pra gente estar aqui hoje também. Por lá no início ter acreditado a gente no Pilates, tipo, ele nem conhecia a gente, entendeu? Tipo, por que ele deu oportunidade? Porque, sei lá, cara, pessoa boa mesmo e foi o que gerou toda essa cascata, né? Então você que já tem resultado, cara, às vezes tem alguém aí que pode ser teu mentorado, por exemplo, cara, você pode ser responsável por colocar um novo monstro no mercado aí e provavelmente tu também vai colher recompensa disso, né? Então, falar pra galera ser aberta aí a nível de compartilhar conhecimento, conhecer no mercado, como a gente tá muito preocupado, às vezes, que a galera roubar as ideias, acaba gerando também um freio em relação a isso. Mas é isso aí. E hoje é uma das nossas maiores missões, inclusive. A gente considera abrir um braço de afiliado, né? E receber afiliados na nossa operação também para isso, né? Assim, é muito legal faturar. Obviamente, é a nossa principal KPI, como toda empresa precisa fazer lucro, obviamente. Mas eu acho que uma KPI muito importante, digamos assim, também é de impactar vidas, assim. Então, cara, concordo pra caramba, gratidão demais, assim. Bem legal. E pra galera que quer seguir vocês e que também quer ter a vida impactada, qual que é o Instagram de cada um de vocês? Pode começar, Thiago. É Thiago com H, B, Cord, C-O-R-D. Top. E o seu, Edu? O meu é Eduardo F. Cord, C-O-R-D. E o teu, Antônio? Sou Antônio Carneiro. Top. É o mais fácil até o momento. É isso aí. Eu vou deixar, inclusive, o Instagram de cada um deles aqui na descrição. E não só agradecendo pelo tempo de vocês, parabéns por terem resgatado essa recompensa na Cartipanda. E eu acho que é até irrisório pelo nível de resultados que vocês vão atingir e já atingiram, né? Porque esses 2 milhões da recompensa do podcast vale muito mais da parte do conhecimento que vocês têm e não só do resultado número em si. Porque o número é só uma base do conhecimento que vocês têm que vocês aplicaram. Até porque é o que você falou. O conhecimento que vocês não têm, o resultado que vocês não têm é do conhecimento que vocês não têm. E do conhecimento que vocês nem sabem que vocês não têm. E isso é legal, porque eu agradeço muito pela participação de vocês, pela presença, por terem topado vir participar, que pra mim é muito importante também a nível de networking, porque essa é a minha maior riqueza. E ter pessoas como vocês aqui, com o resultado que vocês agregam, não só falando como Cartipanda, mas como o Felipe também, é muito legal. Conhecer vocês no Panda Meeting, não pude estar no Panda Island com vocês, mas agora estar com vocês nesse momento, pro pessoal de casa e que tá estudando, ou tá no carro, ouvindo no CarPlay, estudando junto comigo, tudo que vocês aplicarem, todo o conhecimento, a base de vida de vocês, eu tenho certeza que não agregou só a nível de conhecimento digital, mas a nível de conhecimento estratégico e pessoal. Então eu queria agradecer vocês não só como Cartipanda, não pelo podcast, mas como pessoa também. Obrigado. Obrigadão. Por tudo que vocês passaram. Valeu, Felipe. Para nós. E com certeza eu quero dar cada vez mais experiências para que vocês consigam um networking muito maior pela Cartipanda ou pela galera que roda, porque eu sei que se a empresa consegue fazer com que os clientes consigam ter mais network, consequentemente todo mundo tem mais resultado e isso respinga para todo mundo. É um ciclo de prosperidade que volta e isso vira a abundância. Então, obrigado a cada um de vocês, parabéns pelo que vocês vêm construindo e não só agradecendo pelo tempo de vocês, eu acho que o importante, assim como a gente falou do cliente, é importante também quem está ouvindo a gente agora. Agradecer pelo seu tempo e principalmente por tudo que você investiu agora junto com a gente. Espero que você tenha anotado, que você coloque em prática e que principalmente que você consiga ter resultados para um dia você também vir aqui no PandaCast e conseguir mudar a vida de mais pessoas com o conhecimento que você tem e que você aplicou. Esse é o mais importante, esse é o meu propósito aqui na Cartipanda. Que querendo ou não, se eu quisesse só dinheiro, eu poderia rodar no tratamento com o meu conhecimento e aí poderia vivendo bem bom. Mas quando a gente vive de propósito, é uma coisa que sacia a nossa alma. E esse é o meu propósito, eu quero que você faça parte disso também, aplicando tudo que eu estou entregando aqui para você com os meus convidados. Então, toda quinta-feira, 5 horas da tarde, tem PandaCast no YouTube e no Spotify. E se você tá pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente ativa também as notificações do seu Spotify para você receber e ouvir da onde você quiser. E o melhor, deixa aqui nos comentários qual que é a tua opinião desse episódio, qual foi o insight que você mais gostou, ou se você também tem algo a complementar desse episódio. Porque para mim é muito importante e eu mesmo leio e eu mesmo respondo todas as interações que vocês colocam no YouTube e no Spotify. E principalmente, se você quer receber notícias diariamente sobre tudo que a Cartipanda está lançando, aqui na descrição você pode ganhar uma Porsche 718 até dezembro desse ano, porque está acontecendo um ranking e se você conseguir faturar mais que todo mundo no ranking, você vai ganhar uma Porsche 718 personalizada da Cartipanda aí na sua casa. Quer participar?
toca no link aqui na descrição e principalmente segue a Card Panda nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente solta aqui. Esse é o nosso PandaCast, sendo mais um episódio que vai trazer para você conhecimento e principalmente a dica de ouro. Se você testar rápido, você vai ter o sucesso rápido. E o sucesso ama a velocidade. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até o próximo episódio, pessoal.